Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Começamos mais um aqui hoje. Agora, e aí, João? Suavão, mano? Tranquilão, então estamos começando mais um podcast aqui na mesa com o nosso ilustre convidado. Porém, vamos dar uma segurada aqui para dar atenção de fingir que vocês não sabem quem é, porque a gente já postou em todas as redes sociais. Não tá na thumb, né? Não tá na thumb, não tá escrito aqui embaixo, não tá no Instagram. Então é isso. Vocês que estão assistindo a gente no YouTube, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante. E você que não quer ver a nossa cara de merda e tá escutando no Spotify, também dá pra seguir a gente aí e mandar pros amiguinhos escutarem também. Exatamente. Então, nessa vibe aí de seguir uma coisa e seguir outra também, siga todas as nossas redes sociais aí também, já tá no jeito, já tá seguindo uma, segue o resto aí. Pode seguir o canal Podcast no Instagram, pode se inscrever no canal Podcast no YouTube, canal Podcast ou Cortes no YouTube também. E pode seguir os nossos patrocinadores, os brabos, os patrocinadores. E o Box Marketing no Instagram, se você tá precisando de uma assessoria de marketing, fale com eles. Os caras é bom, os caras é desenrolado mesmo nas ideias, os caras é marqueteiro. E se você tá precisando fazer alguma coisa de audiovisual e não pode... A Dots Prod, fala com os caras, @Dots Prod. Tem vários Reels, B-Rolls, tudo que vocês quiserem em relação a vídeo, foto e filmagem. É tudo a mesma coisa, né? Mas vamos aí junto, que os caras é brabão aqui, da região do Vale do Paraíba, Santa Isabel, Mogi, Arujá, São Paulo. Nós vai pra tudo quanto é canto. Certo? Correto. Será que a gente já pode falar quem que é o convidado? Será que a gente pode revelar o Sombra? Ok, ratinho. Vamos lá. O convidado de agora é Jack. Tudo bom, Jack? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem. Ô, Ótimo. Jack, essa é a sua câmera, tá? Sempre que você quiser falar com o público, pode olhar ali direto naquele olho mágico. Beleza. Belezinha? Vamos então saber. Fala um pouquinho pro pessoal que não te conhece. Quem é Jack? Bom, meu nome é Jack Azulita. Eu sou formado em design gráfico, mas graças a Deus eu larguei essa vida. E agora eu só sou ilustrador. Amém, irmão. E ilustrador, autor e também quadrinista agora. Finalmente posso falar também, porque eu já tô fazendo uns quadrinhos por aí também. Então já dá pra colocar mais essa linha no currículo aí. E é basicamente isso. Eu trabalho com ilustração, freelance a maior parte do tempo. E tô desbancando, lançando agora meus projetos autorais também, né? Que tem o meu primeiro livro que eu lancei há alguns anos e tem novos projetos aí a caminho, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, né? É isso aí. Jack, se quiser, também pode falar um pouquinho mais perto do microfone pro pessoal te ouvir mais com essa voz sexy. Beleza. Você tá falando de projetos aí. Eu já vou começar com o seu livro, né? O seu livro eu tenho, então eu já li. É Os Sonhos Roubados de Lucinda, né? Se quiser falar um Isso. pouquinho dele também, aonde o pessoal consegue adquirir o seu livro e sobre o que se trata o seu livro. Então, esse livro foi o primeiro projeto, né, que eu fiz, que foi ao ar no final de dezembro de 2020, eu acho que foi o financiamento coletivo no Catarse. E ele foi um projeto de um livro infantil de terror, que era uma ideia que eu queria fazer há um tempo e combinou que a editora pelo qual eu fiz, eles estavam procurando alguma coisa nesse estilo mesmo, nessa época. E aí eu meio que falei com eles toparam a ideia e foi todo o processo para fazer esse livro. Que foi mais trabalhoso do que eu achei que seria, né? Porque eu ter ideia, falei, vou fazer um livro. E eu realmente começar a fazer e conseguir fazer, foi um processo bem longo, mas foi bem legal. E ele está disponível pelo site da editora Diário Macabro. Ou aqui pelo pessoal daqui da região. Também eu tenho alguns exemplares comigo que eu posso vender autografado. E tem eventos também. Esse ano eu tô tentando marcar mais presença em eventos. Estou levando pro pessoal conhecer o trabalho também. Muito bom, muito bom. O pessoal que já segue a gente nas redes sociais, no Instagram, já sabia que o Jack ia estar aqui. Mandou umas perguntas. Daqui a pouco eu vou selecionar uma das perguntinhas para mandar para você. Mas fale um pouquinho mais de ilustração, né? Você já falou que é a pegada terror, né? Que você gosta, terror infantil. Mas desde quando você desenha? Como que começou esse mundo? Cara, desenhar eu acho que desde criança, né? Que todo mundo tem sempre essa de... todo mundo desenha, na verdade, né? Quando criança, a diferença até da pessoa que ilustra, que desenha depois, é que ela continua desenhando, né? Que muitas pessoas desenham quando criança, mas em algum momento elas param. E a pessoa que gosta de desenho, ela continua, por isso que ela vai ficando um pouco melhor.
Que até na faculdade um professor sempre falava disso, que a diferença do ilustrador para qualquer outra pessoa é só que ela desenha mais tempo, que ela desenha mais. E é meio que isso. Então eu já gostava muito de ilustração, mas aí eu, por volta de uns 15, 16 anos, teve uma época que eu parei de desenhar, eu meio que desandei dessa vida. E aí eu eu fiz administração na ETEC, mano. Não. Foi essa época que eu tava meio perdido na vida, não sabia o que eu queria fazer. Mas aí na ETEC que meio que voltou um pouco dessa motivação, mas meio torta ali, porque eu fui para design gráfico, né? Que na linha de administração tinha aula de marketing, e aí a professora recomendou, falou para eu procurar design gráfico, e eu me inscrevi e fui fazer faculdade. E na faculdade tinha matéria de ilustração, então eu comecei a pegar mais gosto de novo, mas meio que tendo o design gráfico como uma base ali, tipo, vou ter alguma coisa para eu trabalhar enquanto eu vou melhorando o meu trabalho com ilustração até eu conseguir fazer isso. Porque muita gente acaba indo para design gráfico, sempre tem muita gente que quer fazer ilustração e vai para design gráfico porque acho que é mais parecido. Mais eu próximo. ia fazer a mesma coisa que você. Eu ia fazer a mesma coisa que Nossa, você. na minha sala acho que tinha uns 5 que entrou que queria ser ilustrador e foi fazer design gráfico. E, cara, tipo, eu não me arrependo não de ter feito design gráfico, foi um curso bem legal, conheci muita gente boa, muita gente foda. E eu trabalhei um pouco na área, mas cara, não era bem o que eu queria mesmo, né? Então eu tava meio que mentindo pra mim que era, vou fazer aqui pra ganhar um dinheirinho, mas não era o que eu queria, né, fazer. Então foi meio que nessa. Eu trabalhei um pouquinho em agência de publicidade, aí eu trabalhei teve uma história mais recente, o último trabalho que eu tive, eu trabalhei numa empresa de brindes personalizados, fazia caneca, estojo, essas coisas. E aí eu acabei de sair de lá no início da pandemia e aí foi, agora vai ter que ser ilustração, vai ter que dar certo. Né? Agora vamos fazer funcionar. Então. E tá funcionando. Agora tá funcionando, graças a Deus deu tudo certo aí, né? Que bom. Tá certo. O João é o nosso ilustrador oficial aqui, né? Entre nós. Eu também gostava bastante de ilustração na infância, assim, eu perdi um pouco a magia, eu perdi a mão, acho que eu não consigo mais, eu pego o lápis lá, não dá muito certo. O Luan também às vezes faz uma ilustração dele, faz o Vespajóia, alguns vídeos do canal também o Lua que faz. Mas a gente fez uma palestra junto, né, na ETEC de Arujá sobre storytelling. E naquele dia a gente tava conversando um pouco e você comentou sobre tipo, algumas dicas, algumas coisas que você poderia dar para os ilustradores, né? Apresentar o seu trabalho, coisas que você descobriu no caminho. Eu já quero também ajudar o outro aqui. É bom esse papo aqui. Cara. Porque, tipo, ilustração ainda é um termo bem, tipo, genérico, né? Você pode fazer muita coisa com ilustração, né? Você vai meio que aprendendo as coisas, você vai cada vez afunilando mais, tipo, tá ligado? Fui pra design gráfico, afunilei pra ilustração. Aí de ilustração, eu fui indo, agora tô direcionando mais pra ilustração infantil, editorial, algumas ilustrações de terror, e agora quadrinhos também. Mas é meio que isso, o processo é você ir encontrando esses nichos, o que você quer fazer, onde você precisa, quais são os caminhos. Porque, por exemplo, tipo, commission é um mercado muito rentável para ilustração, mas nunca deu certo para mim. Tipo, eu fiz algumas commissions, mas nunca foi uma parada que rendeu muito para mim. E eu queria muito ir pro mercado editorial, trabalhar com livros, até porque na faculdade eu tive aula com o Eberson Santiago. Ele é um grande ilustrador de editorial, trabalha com jornais, revistas e com muitos livros. Hoje em dia ele está em Portugal fazendo vários trabalhos fodas. E aí eu peguei muita experiência com ele dessa ideia de trabalhar com ilustração para livro mesmo. Principalmente para ilustração de livro infantil, porque é o que mais tem mercado, né? Porque o livro infantil ele é muito ilustrado, então é o que mais tem demanda. E como eu tinha um pouco dessa vibe mais para terror, então eu acabei tentando fazer um pouco dos dois, um terror infantil, né? E em alguns momentos eu consegui alguns trabalhos nessa linha, de pegando alguns livros de terror um pouco para criança, sabe? Uns livros que são infantis, mas que são mais meio sombrios, meio macabros. E acabou que indo dando certo nesse sentido, mas também pegando alguns outros trabalhos de ilustração infantil mesmo. E, tipo, no geral, a ideia é que trabalhar com editorial é meio que você vai tentando entrar em contato direto com editoras mesmo, né? Então é muito mandar e-mail para várias editoras, procurar diretor de arte, porque uma editora não é uma empresa, então tem vários departamentos e setores, você tem lá uma guia de contato, mas você tem que conversar com a pessoa que é responsável pela direção de arte ali do livro, da ilustração. E às vezes acaba sendo, no começo, era muito mandava para todas as editoras que eu conseguia, mandava para 10, 20 e-mails para receber 3 respostas, às vezes. Às vezes eles falavam, gostava do seu trabalho, vamos guardar aqui, quando aparecer alguma coisa a gente chama.
E às vezes aparecia alguma coisa de, tem um livro aqui, você quer fazer alguma coisa? E aí vai pra conversa de orçamento, que aí às vezes também não dá certo aí, porque orçamento é outra parada que empaca muito o trabalho, mas no geral é esse processo de aprendizado, né? Orçamento para ilustrador é uma coisa que sofre, né? Nossa, dói demais, cara. Você passar o valor do preço e os caras, tipo, achar que seu trabalho não é bosta nenhuma, velho. Tipo, caralho, isso dói de verdade, velho. É foda, você passa por muita coisa assim. E foda que às vezes não é nem tanto que a pessoa não quer pagar, ou às vezes a pessoa, tipo, ela não tem muita ideia de quanto custa fazer um trabalho, né, de ilustração. Tipo, quero fazer um desenho aí, mas eu tenho R$20 aqui, uma caixa de suco, dá pra fazer? E aí, tipo, tá achando que eu sou o Zack Snyder? Tirar leite de pedra. Então. E aí, por isso que eu falei, né, eu acabei não indo muito pra esse mercado de commission, porque é como uma negociação direta com o cliente, eu fiquei no final, né? E aí tem essa negociação de valor muito mais delicada, assim, eu acabei tentando ir mais pro lado de editorial, que aí acaba tendo uma negociação um pouco mais branda, porque como eles já trabalham diretamente com isso, com orçamento, e eles já estão acostumados com, já sabe mais ou menos uma base de quanto vale um trabalho, e eles já têm esse know-how, fica mais fácil você negociar valores, de conversar e fechar até trabalhos maiores. Então, tipo, às vezes compensa até médio e longo prazo. Porque, às vezes fazer, tipo, uma commission, você vai fechar um valor, mas fazer um livro, você faz, tipo, 10 ilustrações, você fecha, tipo, um tempo para uns 2 meses, às vezes, de trabalho. Então, tipo, pra mim compensa mais fazer esse tipo de trabalho do que ficar fazendo commission ou conversar de novo, lidar direto com o cliente final, assim. História em quadrinho também demora um tempo, né? Porque quadrinho, quadro pra você pensar em uma página só. Quadrinho foi... penso que é a experiência que eu fui tendo fazendo mesmo. Que eu comecei a fazer um quadrinho, que aliás eu tô pra publicar agora o último capítulo, que é o Menino que Desenha Monstros. Menino que Desenha Monstros. Estou acompanhando. Então, tá, o último capítulo já tá pronto, eu tô segurando pra postar. Mas ele foi um quadrinho muito de aprendizado mesmo, que eu comecei a fazer, vou fazer um quadrinho. Aí eu comecei a escrever, e aí eu vi que eu não sabia fazer quadrinho. E aí eu falei, não, vou deixar isso aqui, vou começar a aprender. Aí eu comecei a fazer uns cursos, né? Fui procurar me especializar realmente. Falei, deixa eu entender realmente como faz um quadrinho antes de eu começar a fazer. Que eu tinha desenhado até o primeiro capítulo, uma primeira versão, e ficou horrível. Aí eu fui fazer curso de roteiro primeiro. Eu fiz uns cursos de roteiro com a editora Draco, que é uma editora que publica uns quadrinhos nacionais muito bons. E aí eu fiz o curso de roteiro com eles, e aí eu vi o roteiro que eu tinha escrito, e eu falei, eu tenho que revisar tudo isso aqui. E eu refiz muita coisa, todo o roteiro, eu revisei a edição que eu fui publicando, já foi com o roteiro já meio revisado. Ainda tem algumas coisas, claro, tipo uns erros, que eu fui que tem que ser editado com o tempo, mas foi uma coisa de aprendizado, sabe? Eu fui fazendo... Com os cursos, enquanto eu fazia curso, eu ia aplicando nesse quadrinho que eu fui fazendo. E aí, esse ano agora, eu comecei a fazer um curso de desenho mesmo, de quadrinho, com o Rafa Pinheiro, que é também um dos grandes nomes de quadrinho nacional, que é editor da editora Guará, que publica vários quadrinhos foda. E eu fiz o curso dele de quadrinhos também, semestre, eu vou fazer agora um outro agora de cenários, mas aí eu fui nessa também, eu ia fazendo, e eu comecei a desenhar mesmo o meu quadrinho, do Menino que Desenha Monstros. E aí fazia um capítulo e eu via que não dava o tempo que eu achava que eu ia levar pra fazer, e eu fui, tipo, o meu plano era postar um capítulo por mês. E eu comecei a postar em dezembro do ano passado, eram 5 capítulos e eu ainda não postei o último. Porque eu vi, mano, é uma coisa muito mais trabalhosa do que parecia, né? E agora, tanto que esse último capítulo, eu acho que ele é o que tá melhor desenhado de todos. Eu olhando as primeiras páginas, eu olhando as últimas, dá pra ver muito essa evolução mesmo, de tudo esse aprendizado. Então, eu quero falar, esse quadrinho, ele é uma jornada não só a jornada do personagem, mas a minha jornada mesmo de aprendendo a fazer quadrinho com ele. Então, é um quadrinho bem especial que eu tô planejando coisas aí com ele agora. Cara, isso é muito da hora, porque eu fiz um micro quadrinho só, o do Lobisomem de Santa Isabel. E eu comecei esse quadrinho, eu acho que umas 15 vezes. Eu li, cara, eu comecei esse quadrinho e o roteiro o Júlio me ajudou a fazer, né? Daí, cara, e tentar compactar um roteiro inteiro naquele negócio e, tipo, eu termino uma página e eu olho pro final dessa página e falo, tá, isso era pra terminar 2 páginas depois. Daí o que eu faço agora?
Cara, é estressante demais. Nossa. É estressante Não, demais. você ainda foi mais esperto que eu já fui fazer uma história de quase 100 páginas de uma vez, né? Vocês já fizeram uma história curta, mas apesar que eu já tinha feito uma antes, que tem, até tá lá no meu Tapas também, mas eu deixo meio quietinho, que é um quadrinho que eu fiz, que chama O Ninguém. Que é uma história que eu escrevi no ensino médio, na escola, eu escrevi tipo um conto assim mesmo, pra aula de português, e aí eu gostei e falei, vou fazer um quadrinho disso. E aí é um quadrinho, acho que umas 20 páginas, assim. Tá lá também, mas eu não divulgo muito porque ele é bem ruinzinho, mas ele foi a primeira experiência que eu tive. Nossa, Mas eu tipo, devia ter feito mais coisas curtas, assim, porque... Mas você já faz a tirinha também no Instagram, né? Tem, mano. Então você fazia, tipo, já sabia uns 3 quadros, assim, então já sabia mais ou menos contar uma história em poucos passos, né? Das tirinhas ainda foi um outro rolê que foi a minha época muito depressiva ali no Instagram, que eu comecei a fazer tirinhas meio que como uma forma de terapia, tá ligado? Fui lidando com os problemas que eu tava tendo, eu fui tentando fazer tirinhas daquelas coisas, das situações, meio que pra aliviar o estresse, e fez muito bem pra mim na época. Eu gosto bastante, até eu vejo elas hoje em dia, eu gosto por conta representa esse momento que eu tava bem mal, mas que me ajudou a superar um pouco. E às vezes eu até tenho vontade de juntar elas, refazer, desenhar melhor, organizar, porque tem algumas coisas legais ali, eu acho, naquelas tirinhas, mas... deixa Dá lá, pra né? virar um conteúdo também, né? Tipo, um livro, assim, né? As tirinhas do Jack. Eu penso nisso, às vezes fazer mais algumas e dar um volume, mas não sei, quem sabe algum dia, né? Deixa elas lá por enquanto, cumprindo o papel delas. Não, mas tá certo. Pra quem não sabe também, o Jack já participou aqui do nosso canal, né? A gente fez uma collab junto do vídeo do mesmo personagem do seu quadrinho agora, exato. né? Mas eu acho que ele tava mais... No vídeo a gente fez ele mais na infância, né? E agora ele parece estar mais adolescente, pré-adolescente ali, né? Porque, na época. Sim, porque esse personagem, ele começou com umas ilustrações que eu fiz ali. Queria começar alguma coisa com uma história, e eu ia fazer uma ilustração e colocava uma frase, um texto. Uhum. Tanto que acho que é a primeira que a gente falou, que era lá, tomara que não tenha nada no meu armário. Isso. E foi que, tipo, eu comecei o personagem assim, era um menino que tinha medo de monstros. E eu ia fazendo algumas ilustrações e fui criando algumas frases, tanto que algumas coisas dali foram pra história depois. Tem essa do namorado da mãe dele, que parece um vampiro, tem na história também. Da casa da vizinha, que parece uma bruxa. Então surgiram ali nessas ilustrações com umas frasezinhas que eu tava criando. E depois eu fui colocando na história elas também. Então... É bem legal ver o processo desde o começo, como o personagem evoluiu, e até com o vídeo depois. Eu acho que faz tudo parte de uma coisa só, né? Do personagem. Então, quem ficou curioso pode procurar aí no nosso canal também, né? No canal podcast ou no YouTube. O vídeo acho que é o Monstro no Armário, né? O nome do vídeo. Daí é a nossa collab que a gente fez junto. Uma animaçãozinha. Vamos já pegar esse gancho de animação. Vamos falar sobre os filmes e... né? Filmes, desenhos, tudo que você gosta aí. Seja de terror ou não terror, vamos saber como que é os seus gêneros que você curte assistir aí. Pô, cara, eu gosto muito de desenho animado. Eu acho que se eu não fosse fazer ilustração infantil, antes eu pensava muito em fazer animação. Mas eu descobri que eu não tenho paciência nenhuma pra fazer animação. Caraca, velho. Mano. As ideias batem forte, mano. Sim, nossa, é terrível, cara. E eu tem uma amiga minha que ela se formou em animação, e aí eu conversei com ela, e aí eu falei, realmente, eu não deveria ter feito, porque seria terrível, eu não ia gostar. Talvez até perdesse muita motivação, porque o processo de animar é muito diferente de gostar de animação, né? Então, o interesse máximo que eu faria seria alguma coisa de roteiro, ou até, eu gosto um pouco da ideia de storyboard, mas porque é mais solto mesmo. Mas animar em si, eu acho que é muito terrível pra mim. É uma coisa... Eu também tentei fazer uns negócios com jogo. De, tipo, desenhar sprite, essas coisas. E eu gosto de desenhar. O jogo que eu comecei no meu curso, né? Eu que fiz, tipo, toda a parte desenhada junto com a Yasmin, que era uma colega minha. Ela ficou com os cenários, praticamente, e eu fiquei com os sprites dos bichinhos e dos vilão. E, tipo, terminando os desenhos, eu só olhei pra cara do meu grupo e falei, pô, espero que eu nunca mais faça isso na minha vida. Porque, caraca, isso derreteu a minha cabeça de uma forma absurda.
Sim, cara, é muito sofrido fazer. Mas eu acho que em qualquer parte, assim, de ilustração, de desenho, tem algum momento que é muito, assim, muito trabalhoso, que é sofrido, mas você tem que ver se isso compensa, se vale a pena pra você. Tipo, por exemplo, fazer quadrinhos também é muito sofrido, vai dar muito trabalho, mas pra mim, quando eu termino uma página de quadrinhos, eu me sinto bem com o resultado ali. Eu acho que se fizesse animação, alguma coisa do tipo, eu não ia me sentir tão feliz quanto fazendo quadrinho, fazendo ilustração. Então, acho que é o sofrimento que você aceita sentir pelo que você gosta de fazer. Sim, eu concordo. O que eu tenho com esses sentimentos além do desenho, que, tipo, tem vezes que eu tô passando raiva com o desenho, mas quando eu termino eu tenho essa mesma vibe de, cara, eu terminei e ficou muito louco. Quando no meu curso também eu terminava alguma modelagem 3D, algum render de uma modelagem, eu falava, cara, isso foi muito trabalhoso pra cacete, vai tá da hora, hein, velho? Daí é uma sensação gratificante diferente. Daí é bom, por mais que seja cansativo, trabalhoso, chato na hora, Sim, é gostoso no final. É, mano, é bem nessa. Mas falando de animação, das coisas que eu gosto, eu... como você deve imaginar, como eu falei muito de terror infantil, eu gosto muito. Tem muitos desenhos, né, que acabam pegando pra esse lado. Tipo, o Coraline, acho que é o mais famoso, que foi um desenho que me marcou muito a minha infância, mas principalmente eu acho que o desenho que mais me influenciou é o Estranho Mundo de Jack, que é o desenho que era o meu programa, meu filme de Natal. Era esse e o Grinch, que a minha mãe a gente tinha gravado em fita cassete. Que lembra, a gente gravou, tipo, passou na Globo, minha mãe gravou os programas e eu assistia. Todo ano eu assistia. E era o meu filme favorito. E eu, nessa época, eu nem sabia que, tipo, isso poderia ser um subgênero, tipo, um terror pra crianças. Eu só achava muito legal que era um desenho, mas que tinha monstro, caveira, essas coisas. E eu falava, caramba, que legal. Eu sempre queria procurar mais coisas. E aí fui crescendo, fui encontrando outros desenhos, assim. Sempre falava, é isso que eu gosto, sabe? Tipo, Coragem, O Cão Covarde. Aí, a Coraline mesmo, Paranorman, sabe? Sempre ficava feliz quando eu achava um desenho Noiva assim. Cadáver. Noiva Cadáver. E aí depois que eu descobri que existia um cara chamado Tim Burton, que era o cara que tava fazendo quase tudo, essas coisas. O Neil Gaiman, que é um dos meus autores favoritos, que escreveu Coraline. Não tem um que não gosta do Neil Gaiman, Não dá né? pra Não não existe gostar, né, cara? um que não gosta do Neil Se a pessoa Gaiman. não gosta do Neil Gaiman, ela não é boa, gente. Né? Não tem como. entrosa se você não gosta do Neil Gaiman. Se você não gosta do Neil entrosa Gaiman, com você ninguém. está errado. Mas ele é muito foda. E eu fui descobrindo, né, e meio que encontrando esse nicho de, caramba, existe esse tipo de história. Mas acabou sendo meio que uma coisa meio que, tipo, encontrava de vez em quando um livro, um quadrinho, mas era meio difícil achar isso como um gênero mesmo, até, tipo, como o Tim Burton acaba sendo o nome mais reconhecido nisso, porque a maioria dos trabalhos dele são desse tipo de filme, né, com esse ar meio macabro, meio infantil, e eu ficava muito com isso na cabeça de que eu queria fazer algo assim, sabe? Eu gostava muito de animação, de história com histórias infantis meio bobinhas, assim, mas com esse ar de terror. Eu gostava dessa junção. E foi a partir daí que eu quis fazer o primeiro livro, né? Os Sonhos Roubados de Lucinda. Que foi um pouco dessa ideia. E é até engraçado que quando eu contei pra editora como que surgiu a ideia, que ela surgiu por conta de uma mosca que, quando eu tava tentando dormir, sabe que a mosca sempre passa bem no seu ouvido? Eu falei, caramba, essa mosca, se você tá deitado, ela vai direto no seu ouvido. Eu falei, uma hora essa mosca vai entrar no meu ouvido. E eu fiquei pensando nisso, se conseguir entrar no ouvido, o que ele faria? E aí eu fiquei pensando, sabe, vai entrar, vai roubar os sonhos das pessoas, sabe? E foi brisando nisso que eu fui começando a ter ideia pra história, né, do quadrinho. Fã médio de Walter White. Pô, o pior que eu sou uma das poucas pessoas que não reclamam do episódio da mosca. Cara, eu acho Breaking da Bad. hora o Eu gosto desse episódio da episódio. mosca. Ele tem acho- motivo ali. Então, tipo, eu acho muito da hora o episódio da mosca. Esses dias o Gui tava me falando daquela série do Mr. Bean, lá, do da Homem abelha, né? Abelha, e eu falei, puta, sim. que bagulho bosta, e a mesma coisa. Só que é uma série. Com tom de humor. Mas não é o Vince Gilligan tá fazendo. Ai, Mas cara. é legal. Mas é muito nisso, né? De achar esse nicho das histórias ali. Fui encontrando as histórias que eu gostava e tentando fazer as minhas histórias parecidas com elas, assim. Né? Olha só. Então, você começou a falar que a sua mãe já botava esses filmes aí. Uhum. Sua mãe já curtiu terror, assim? Já botava
Desde pequeno você assistia terror, essas coisas, não? Curioso que não, cara. Minha mãe Não? não gosta. Ela só gostava desse filme. Só do Natal. Só o Estranho Mundo de Jack. É um filme que ela adora, mas ela não gosta de coisas de terror. Em casa o pai assistia bastante, né? É, Aí a gente minha desde mãe pequeno odeia. assistia filme de É. terror, então. Então, o meu pai, ele já gosta mais de filme de terror mesmo, assim. A minha mãe, ela gostava mais, gostava desse desenho e minha mãe me influenciou mais na parte de literatura. A minha mãe gostava muito de livro, ela sempre, quando era criança, ela fez meu cartãozinho da biblioteca, a gente ia pegar livro, ela sempre me dava livros de presente. O meu pai, até divisando, o que influenciou o quê? Minha mãe foi mais pra parte de literatura, meu pai foi pra parte de cinema e música. É. Que aí com meu pai eu assistia filme, eu ouvia música, essas coisas. E meu pai gostava bastante de terror mesmo. E aí que eu comecei a ver o terror mais para adultos, mesmo o terror. Que até quando eu era pequeno eu era uma criança meio medrosa, mesmo eu não gostava, não tinha medo. Até que curioso. Aí depois, acho que uns 12 anos que eu comecei a assistir, fui indo aos pouquinhos, que eu fui começando a pegar e falei, é legal, não é tão... Porque eu tinha medo, eu achava que ia ser muito pior do que era, sabe? É. E- A gente sempre pega alguma coisa do pai e da mãe, né? É, Tipo assim, o gosto musical acho que não pegamos. O gosto musical não tem nada a ver. É. Mas os filmes, as coisas a gente pegou. Né, que a gente assistia desde pequeno. Mas É. eu também tinha medo. Mas criança tem medo, né? É, Sonha. Eu Depois- lembro que eu falava que eu tinha medo do Harry Potter, a Câmara Secreta, com a cobra, Da cobra. o basilisco falando nas paredes. Eu morria de medo. Eu não ficava com medo de dormir e ter uma cobra passando na parede lá da minha casa, sabe? Também tenho bastante medo desse filme até hoje. É, Não cara. assisto nunca mais. Mas Eu até não gosto. É porque é o filme. Ele fala que é o pior filme do Harry Potter. hoje em dia também, eu não sou muito fã de Harry Potter hoje em dia, mas na época eu tinha medo desse filme. Mas é até curioso dessa ideia do terror pra criança, que é meio que... Tipo, se a criança ela vai assistindo coisas assim de terror infantil, ela vai tendo pequenas doses, ela vai se acostumando e vai começando a assistir coisas mais pesadas, mais tranquilo. E como eu assistia isso, mas eu nunca assistia nada mais pesado, eu ficava com medo de que ia ser muito pior. Aí acho que o primeiro que eu assisti assim mais leve, fui indo aos pouquinhos até. Acho que foi tipo Premonição. Aí eu assisti, eu tinha medo, mas eu falei, não é tão pesado. Premonição é tranquila até. Então, mas eu achava que era muito pior. Os que eu me lembro que eu assisti quando eu era criança e... Ó o medroso ali, ó. Que aquele ali é cagão. Aquele ali é cagão. Nada a ver Os que eu mais que eu me lembro de ter ficado, tipo, com bastante medão foi Chuck. Chuck, meu pai assistia e, tipo, de tarde, assim, num domingo, e mesmo assim eu tinha medo de Chuck, mas eu me acostumei, eu gosto muito. E um que, cara, me pegou muito de todo dia eu lembrar pra cara da desgraçada, toda noite eu lembrar pra cara da desgraçada e não conseguir dormir, é o Exorcista, Nossa. de 70 e... 73, 6. 73, 76, alguma coisa, que pra mim ainda é o melhor filme de terror já inventado. É muito bom, eu gosto. Cara, Você e- já leu o livro? O Exorcista? Não. É muito pior que o filme, cara. Caralho. Demais medo. Nossa, cara, eu não sei como ele consegue. O livro é muito mais assustador que o filme. É Porque o detalhista, filme, então. cara, o filme é 13, velho. Mas Eu foi- vi os outros filmes do Exorcista, de Emily Rose e blá blá blá, cara, acho tipo tão fraquinho, tá ligado? Sim. Esse filme é absurdo, cara. Ele é Tipo, muito eu bom. com 12 anos vendo a mira virando, vomitando sopa de ervilha e enfiando cruz. Aquilo me deixou, tipo. Cara, esse filme é muito pesado. Eu assisti ele mais tarde. Eu acho que a primeira ligação com o Exorcista, na verdade, foi com Todo Mundo em Pânico, que eu via a sátira, eu vi primeiro, depois eu assisti o Exorcista, que eu já vi mais velhos. Deixa eu É. ver. Um que eu tive contato assim foi o. Acho que foi Atividade Paranormal. Que eu fui assistir depois que já tinha lançado uns 3 primeiro, que depois no Inatividade Paranormal. Ah, Eu fui conhecer por ali. Daí eu voltei pra assistir o Atividade Paranormal. Mas Inatividade Paranormal é uma das pérolas. Besterol americano são Ô, pérolas. sinto ali. falta desses filmes. Não lança mais Não pérolas. lança mais filme bom de terror. os caras não Não, tem. não só terror. Eles pegavam, sabe, tipo, super-heróis do filme, né? Tipo, É. o Homem Belo, uns bagulho assim. cara, aí é talvez um pouco controverso, porque eu gostava muito desses filmes, mas eu fui reassisstir uma vez. Aí eu já não sei aí eu, mais esses Nossa, eu eu reassisto e eu pipoco todas as vezes. Não, então. Não tem como. tinha um que Aqueles vampiros que se mordam. então. Nossa, esses isso é bem filmes ruim. eu acho que tipo, tem algumas piadas que você lembra que são engraçadas, mas você vê o filme em si, parece que Não não é bom. funciona Não orna, tanto assim. não orna. É só pelo É humor, a né? memória Mano, afetiva, né? Aquele dos Jogos Vorazes, eu não sei se você lembra. Você deve lembrar.
Sei Mas lá. a uma- piada dos Jogos Vorazes, né? Porque não é o que filme. a O filme do sátira 300 é o melhor, mano. Nossa, Espartalhões. esse Espartalhões. Nossa, esse filme é bom. muito bom, velho. É muito bom. Mas esse é tipo dos Jogos Vorazes com Se Beber Não Case, tá ligado? Que os caras do Se Beber Não Case, a sátira, bebem e no outro dia eles acordam nos Ah, eu Jogos já lembro Vorazes. disso. Mano, é uma porcaria de começo a fim esse, cara. Tipo, uma merda, uma merda, velho. Ah, mas é engraçado. Só que o Homem Libelo também é perfeito. Pensou, Nossa, esse é o pensou lança uma saga do infinito aí, os povos zoando desde os primeiros filmes? Ia ser da hora, mano. Talvez ficasse chato. Novo o quê? Decidir super-herói. Eu vou procurar depois. Ah, então, beleza. Nossa, velho. Vamos falar agora de terror, igual você falou de desenhos de terror. Você viu que a Disney anunciou que uma das séries vai ser proibida para menor de 18, que é o Marvel Zumbis, não sei se você viu. Eu vi. Eu espero que seja terror mesmo, né? Porque a Marvel parece que tá dando uma baixada em tudo que vai... Disney, né? Eu acho É. que às vezes a gente confia demais na Marvel, cara. Eu Porque- confio. Então. Eu choro, mas eu assisto. Não, Assisto eu tô chorando. dando uma parada com a Marvel porque ela tá me enganando demais. Eu tô cansado de apanhar quieto. Eu falei, não, Fica só... eu acho que o último que eu assisti assim, de me empolgar, falei, não, vai ser legal. E de não foi tipo o Cavaleiro da Lua. Aham. Porque eu não conhecia muito do personagem, dos quadrinhos. Eu vi o trailer, eu falei, vou ler os quadrinhos. Aí eu procurei, eu achei muito foda Muito os bom, né, quadrinhos. os Eu quadrinhos. li a fase do Warren Ellis, a fase do Jeff Lemire. Que são os quadrinhos muito fodas, que tipo, não são a origem do personagem, mas são uns arcos separados. Que são uns personagens muito legais. Tem aquela origem o Senhor Lua, que é aquele traje dele com... Mano, nos quadrinhos aquilo é muito legal, cara. Tem todo um contexto muito foda. Porque o Senhor Lua é porque é uma personagem que o Cavaleiro da Lua, ele virou, tipo, perseguido da polícia porque ele era um psicopata, maluco. E aí ele criou esse novo personagem que é o Senhor Lua, porque fala, não é o Cavaleiro da Lua, é o Senhor Lua. E aí a polícia meio que fazia uma vista grossa porque ele era um vigilante. Ele fala, deixa quieto, deixa esse outro cara. Ele ajudava a polícia também, né? então. Às vezes. Mas ele era bem Ele é maluco. regulado também, velho. Não, isso que eu Puxava achei- a metralhadora pra metralhar demônios, caralho. Sim, por isso que eu achava foda do personagem, porque ele assume que ele é maluco, que ele é louco, e aí isso fazia as histórias serem muito boas. E aí a série. Né? É, a gente curtiu a série, É. mas o negócio falou, não tem como comparar, né? Porque tudo que você vai ver nos quadrinhos... Então, Eles eu não sou tiram, muito né? o cara de que cobrar fidelidade, não, tem que ser Uhum. igual, que não sei o que. Eu acho que dá pra ser diferente e ser bom, sabe? O problema é quando é diferente e também não é bom, que aí você fica só com a ideia boa do que poderia ter sido, sabe? É. Aí que. Mas deixa lá. Eu gostei de uma forma diferente do Cavaleiro da Lua. Porque, tipo, o Cavaleiro da Lua aparecendo no meio das histórias do Homem-Aranha, Sim. zoando o Frank Castle também, cara. Mano, o cara zoa o Frank Castle e foda-se, velho. O cara olha na cara do Justiceiro e bota ele pra naná. Ele, cara, é tosco, mano, mas é muito da hora, É muito velho. legal aqueles da hora, memes que velho. tinham, que tem uma galera que até hoje acha que é verdade, do Cavaleiro da Lua perseguindo o Drácula, falando que o Drácula tava devendo dinheiro pra ele. Ah, Ele liga na Torre dos Vingadores, ele falando, cadê o Drácula? Devolve meu dinheiro. Ele falou, o Drácula não é um Vingador? Ele falou, aquele maldito mentiroso. Ai, cara. Era Então. muito bom. O bom é porque é bem engraçado também, né? Um personagem foda. Legal. Peraí, eu ia falar sobre alguma coisa. Vocês aí que mandaram a perguntinha, eu já vou falar, tá? Mas calma aí, que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas, eu acho que tem uma coisa aqui que é uma dúvida minha e é uma dúvida de uma pessoa também. Ó, quem mandou foi o KKKKK Wawamura. Ah, É Melissa é a Melissa. Kawamura, né? Melissa Kawamura. Ela falou: E aí, Jack, eu admiro muito sua arte. Gostaria de saber como é o seu processo criativo. Eu também gostaria de saber isso, então fala pra Pô, gente. interessante. Um abraço aí pra Melissa. Então, o processo, ele acaba divergindo, tipo, quando é alguma coisa autoral e quando é um trabalho, né? Tipo, um freela, por exemplo. Fazer um trabalho pra um livro, ele já tem uma base muito ali do que ser feito, né? Tem um briefing, né, que o cliente passa. Tipo, vou pegar um exemplo de um livro que eu trabalhei agora, que é um livro mais conhecido. Eu fiz uma adaptação infantil de Os Miseráveis. Eu trabalhei, fiz um projeto inteiro ilustrado. E Os Miseráveis é uma obra muito conhecida, tipo, clássica. Tem o filme que ganhou vários Oscars, várias premiações, tem um musical.
Então, tipo, o processo em si, para um trabalho assim, baseado em algum livro, alguma coisa que já existe, é mais você conhecer o trabalho, às vezes ver o que já foi feito, o que poderia ser feito de diferente dali. E como trazer um pouco da minha própria personalidade para aquilo também. Porque como tipo, é o meu trabalho, eu que estou ilustrando, não é simplesmente uma ilustração. É um trabalho que eu estou fazendo, então tem que ter um pouco de mim ali naquele trabalho, né? Então, e muitos trabalhos que eu tenho feito recentemente, eu tenho explorado sempre coisas novas. Tipo, o que de diferente eu posso fazer nesse? Então, meu processo criativo, às vezes, vai muito tipo, de procurar essas referências do tipo, o que já foi feito, o que eu posso fazer, e às vezes pego referência tipo, de outras coisas. Às vezes pego tipo, uma referência de uma coisa nada a ver com aquilo, mas que eu acho legal a estética, eu acho legal. E falo, vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Tipo, nesse dos Miseráveis, eu quis fazer uma parada muito geométrica, que é bem diferente de alguns trabalhos anteriores que eu fazia. Eu usei muito tipo, com mouse e usando ferramenta de seleção mesmo. Fazendo casinha, fazendo muito forma geométrica. Eu sempre tinha muita dificuldade de fazer forma geométrica, fazer linha reta. Era sempre muito difícil pra mim antes e eu quis meio que quase me desafiar, mas fazer uma coisa diferente. E aí eu acabei gostando muito. Eu tô fazendo alguns outros trabalhos assim depois. Eu vejo você usando bastante ferramenta de seleção quando você posta Reels. Também saudade então. de usar o Photoshop fazer a mesma coisa. É, cara. E aí é muito de experimentação às vezes também. Às vezes eu uso muito o Pinterest, né, pra pegar referência. Que o Pinterest é legal que eu vou criando, tipo, eu salvo umas 5 fotos e aí eu vou lá, tipo, mais ideias. Aí ele vai, tipo, dando ideias a partir daquelas que eu salvei. E aí eu vou pegando, tipo, coisas, às vezes coisas nada a ver. Tipo, gostei dessa cor, gostei desse ângulo, gostei dessa cena. E às vezes eu vou juntando e ele vai, tipo, criando meio que... tentando achar pontos de ligação entre as coisas que eu vou criando e me dando novas ideias. Eu lembro uma vez que eu tava na Paulista, eu acho, não sei. Eu fiz uma foto de um prédio. E daí você comentou assim, vou pegar e vou botar o Batman ali. É, exato. Tipo assim. Sim, e é muito nisso. Às vezes eu vejo tipo, uma coisa nada a ver, mas me liga com outra ideia. Tipo, gostei desse cenário, gostei dessa textura dessa parede. Seria legal pra fazer tipo, uma roupa de um personagem com essa textura, sabe? Então eu gosto muito de explorar essas coisas, pegando referências de coisas diferentes e vendo o que eu consigo somar ali no meu trabalho, né? E também, tipo, tem muita influência de filme. E às vezes tem, tipo... filmes diferentes, mas que podem trazer alguma coisa com atmosferas diferentes, sabe? Tipo, por exemplo, eu fui assistir o filme dos Miseráveis pra poder fazer o livro. E é totalmente diferente, né? Porque é uma adaptação infantil. E o filme ele é bem mais dramático, mais focado na revolução. E o livro é mais infantil, mais focado no relacionamento dos personagens. Então é uma outra vibe, sabe? Pegar essas questões. E aí, quando é pra um trabalho mais autoral, já é um processo... é parecido com essa questão de pegar referências, mas eu acho que as referências vão mais construindo a história em si do que tanto construindo o visual, porque aí quando é um trabalho mais autoral eu tento colocar meio que uma personalidade mais própria e não explorar tanta coisa diferente, sabe? Então acaba seguindo coisas mais parecidas, tipo o meu quadrinho, os quadrinhos que eu faço eles acabam seguindo um estilo de desenho parecido. Quando eu vou fazer algumas ilustrações eu acabo fazendo ilustrações diferentes para livros, às vezes eu uso técnicas diferentes. Acho que com trabalho autoral eu tenho feito coisas mais na mesma linha e com trabalho de freela eu tento explorar coisas diferentes. Mas acaba coisa complementando a outra, né? Que às vezes aprendo uma coisa legal lá, trago pro meu trabalho autoral e vou somando assim os processos. Mas sempre tem sua cara, né? Isso... às vezes eu olho o desenho e já falo assim, foi o Jack, né? Sim, que fez. Isso então, até é legal, porque a pessoa que desenha, ela sempre tem essa preocupação com o estilo, né? Qual que é o meu estilo de desenho? Qual que vai ser a minha cara, a minha assinatura? E... depois de um tempo eu meio que desencanei um pouco de tentar achar o meu estilo e eu só fui fazendo coisas que eu gostava e eu comecei a reparar que tinha algumas coisas que eu sempre fazia. Tipo, o formato dos olhos ou o uso de cores. E aí você começa a reparar que isso que é meio que o seu estilo. São as coisas que você gosta de fazer. Mesmo que você faça um desenho tipo, pintado com aquarela ou faça uma pintura digital, eles vão ter elementos parecidos que são os elementos que são a sua personalidade ali, né? Então, tipo, essa ideia de estilo, que às vezes a gente se preocupa muito em qual é o meu estilo. Meu estilo é desenhar com lápis, é com grafite, é pintura digital. E às vezes o estilo é mais sobre elementos do desenho do que sobre a forma como você faz ele. É isso aí. O Luan mandou pra gente aqui, ó. O nome do filme é o Inatividade Paranormal mesmo. 2 vai sair. 2 já saiu. Não, 3, né? Vai ser Inatividade Paranormal de novo. Vamos ver, né? Sei Se vai ser, né? Eu acho que eu assisti o 1 só, nem vi o 2. Nem lembrava que tinha 2. Então... é o 3 então que vai sair. Mais uma coisinha agora também que eu vou aproveitar pra
momento jabaculê aqui. Não sei se vocês repararam, mas lá no Instagram a gente anunciou que a gente tá com um novo projeto que é o Drops do Podcast. Agora a gente vai soltar umas notícias aí do Mundo Nerd também, você quer saber. Rapidinho assim, uns 4, 5 minutinhos. E tá saindo em todas as plataformas de áudio. Não sei se vocês escutam, né, podcast na plataforma de áudio, mas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tudo aí a gente tá lá. Beleza? Era só um adendo aí que vai sair no meio dos episódios, mas não vai sair no YouTube, hein, galera? Se vocês pedirem muito, a gente faz alguma coisa e coloca no YouTube, mas tem que pedir. Se não pedir, não vou pôr. Certo? Vou pegar mais uma perguntinha aqui. Manda. Deixa eu ver como que é o nome dele de verdade. O Luiz Eduardo Caraça. Grande fofinho. Middle Japan, né? Sem trazer ele aqui. Onde ele... Ah, é? É bom de papo? Opa, ele tem um trabalho muito foda com história de Santa Isabel, cara. Ele pesquisa muito a história da cidade, coisas daqui. Vocês iam ter Ilustrador também, né? Ele também é ilustrador. Vocês iam ter um papo legal com ele. Legal, ele mandou. Um dos melhores ilustradores que conheço. Continue nesse trabalho maravilhoso. Isso aí, não mandou perguntas, só elogios. Deixa eu ver, voltando um pouco da Kawamura, né? Ela tem temos uma coisa em comum. Ambos somos Jojo Fags. Então você já assistiu o Jojo, já leu o Jojo? Cara, eu tô penando um pouco pra começar a assistir. Porque muita gente fala, vai assistir Jojo, Jojo é legal. Eu demorei também. Porra, verde é Jojo, mano. É porque eu tenho um problema com anime em geral, cara. Que eu tenho uma resistência a assistir anime. O último que eu assisti, que eu gostei, foi Dororedoro. Que eu assisti recentemente, já saiu tem quase uns 2 anos, eu fui assistir esse ano só. Dororedoro? Qual é Eu isso? também não assisti, não. Tem na Netflix, sobre a história de um cara que tem uma cabeça de lagarto e ele vive num mundo que tem uns feiticeiros. Que, tipo, é um mundo que chama O Buraco. E aí tem a dimensão dos feiticeiros, os feiticeiros vão pra esse mundo pra praticar nas pessoas. Porque nesse mundo tipo, só tem humanos. E aí esse cara tem uma cabeça de lagarto e ele perdeu a memória. Que algum feiticeiro transformou ele em lagarto e ele quer achar o feiticeiro que transformou. Porque você só volta ao normal se você matar o feiticeiro. É muito maluco, mas é muito legal. O quê? E por isso que, então, é por isso que eu gostei, porque Nani? é muito maluco, é muito Isso legal. aí é mais bizarro de aventura Que o Jojo. É, cara. Então, e é legal, mas eu gostei porque eu assisti, eu sou o time que assiste anime dublado. Aí por isso que eu não gosto tanto eu tenho essa resistência. Mas é com bom, né, a anime. dublagem de Nossa, Jojo. a dublagem de Jojo também é muito boa. É, então, por isso que eu tava querendo. Mas é que eu tenho também, a minha resistência é em coisas longas. Porque eu vejo já, tipo, tem não sei quantos episódios, eu falo, eu não vou assistir. Tipo, eu fui assistir esse que tinha, tipo, 10 episódios só. Mas eu tô tentando voltar a pegar então, um hábito. Assiste, como dizia Kishibe, se eu não me engano é assim. É um filler de Jojo. Daí é do mangaka, de um personagem mangaka que tem na parte 4. Daí ele é um filler que conta algumas histórias dele. Que ele é um mangaka e ele vive uma história pra ele se sentir inspirado pra ele poder escrever. Daí ele vai pra uns lugares onde tipo, tem um assassinato absurdo, onde tem vários bagulho creepy acontecendo, daí ele vai lá ver o que tá tocando nessa ideia lá, ver se ele é perseguido por um cramunhão, daí ele escreve o mangá com base no que ele viveu. E é curtinho também, eu acho que tem 12 episódios no máximo. E esse já dá um gostinho pra assistir, pra você sentir a vontade de ver o Jojo. Então, eu tô voltando, até aos pouquinhos eu tô querendo assistir mais alguns animes, algumas coisas. É que eu às vezes me assusto com quantidade de episódio. Porque eu olho e falo, Mas não é tanto, é? Não é tanto. Então, às Jojo, vezes não é será? nem tanto, É que é mas tantas temporadas, parece que é muito mais. então. Tem que, 5, tipo, 6 tem 6 temporadas? Eu lembro na época que eu assistia Naruto, eu acho que eu assisti tipo umas 2, 3 temporadas só do Shippuden e falei, não, eu não vou assistir Eu tudo assisti isso. tudo. É, Eu assisti também tudo. assisti tudo. Mas eu leio muito mangá, cara. Mangá eu gosto, aí eu leio bastante. Eu comecei a ler o mangá do Dororedoro, porque só tem uma temporada, eu falei, vou ler o resto. E aí eu tipo li Berserk, tudo. Nossa, Berserk. Berserk é bom demais. Então, tem um mangá de Jojo aí, pô. Então, É bonito pra cacete também. Então, Araki manda muito. nos Jojo vou Fag. procurar. Cara, vale a pena. Não Que eu é tô- querendo puxar o saco de Jojo Fags e Jojo Fagas, porque, sei lá, velho, tipo, quem me apresentou Jojo foi um primo meu. Ele falava um pouco de Jojo e eu ficava tipo,
esquisito. O cara, tipo, pô, são os caras bombados e briga contra vampiro e depois tem uns encostos super poderosos. Deu, tipo, porra, pai ainda. Daí depois eu peguei pra assistir, daí eu assisti a parte 1. Parte 1 não me cativou tanto, mas o personagem principal cativou. Daí a parte 2, mano, na parte, o vilão é cara, melhor. Na parte 2 despiroca de vez, velho. Que você quer aquilo pra sua vida inteira, mano. Não, tá O que é a parte 2 daquele negócio é absurdo, velho. Não, a parte Não, 3 é vou melhor. assistir em algum momento. Não, calma aí. É, Calma aí. 3 é melhor. E tem aquela parada das Jojo Reference. Tem tudo, tudo né? é uma Jojo referência. Então, cara. porque eu tava fazendo o meu quadrinho do menino. Aí eu reparei que tinha uma cena, uma posição. Eu falei, cara, eu acho que eu já vi essa pose em algum lugar. E eu fui procurar e tem uma pose do Jojo. Cazuza é uma Jojo referência. Tem uma pose do Josuke que é uma capa do mangá, que é, na verdade, é a capa do CD do Cazuza. Que é tudo é uma Jojo referência. Cara, Jojo é muito bom, cara. Indico Jojo para toda e qualquer pessoa desse mundo. Eu vou assistir em algum momento. Confia. Vou assistir sim. Ai, caralho. Então, eu gosto muito da parte 3, porque parece muito uma aventura de RPG. E eu gosto de quando é tipo assim, é um personagem principal, vai encontrando os coadjuvantes, vai montando a equipe. Eu acho isso muito foda. Daí isso eu acho que eu gosto. todos os personagens têm uma, né, tem uma habilidade, todos os personagens têm uma história, um background inteiro, foda. cara. É muito da hora. a Isso parte que eu 3, curto. né? Tipo, a parte 2 eu puxo tanto o saco porque eu gosto muito do vilão principal e eu gosto muito do personagem principal. São, tipo, o protagonista e o antagonista que eu adoro. E a parte 3, o protagonista, ele é até que jogado um pouco de lado, porque o grupo em si é muito da hora. O grupo deles, os Stardust Crusaders, eles são incríveis. Os Jojo. Tipo, os Jojo, que são dois, né? São os Jojo e os Brojo. Daí, cara, é perfeito esse grupo. Mas eu gosto de desenho maluco, assim, de coisas bizarras. Tipo, mano, meu desenho favorito é Hora de Aventura, que é o desenho Cara, a mais, Hora de Aventura é desenho absurdo mais de maluco bom, do cara. universo. Cara. É muito bom, velho. muito bom. Eu prefiro... Não vou falar que eu prefiro. Cuidado, Só que você vai que, falar mal de Hora de Aventura. Não, eu adoro Hora de Aventura, cara. Quem fala prefere... pô, Eu também? Eu tenho pô. só um finzinho aqui. Tanto que a Marceline, a minha filha, eu dei o nome de Marceline por causa de Hora de Aventura. Caralho, isso aí é nerdola. Esse é nerdola. Lá vai daí o filho do João. Mas é Aqui muito... é o Joseph. Eu sou Jojo, eu não preciso colocar o nome do meu filho. Eu sou o João José. Jojo. Eu sou Jojo, filho. Aí. Então, mas eu não penso em colocar o nome Não. da minha filha de Jotara Cuja. Jotara. Jotara. Mas, tipo, então, voltando ao assunto, eu gosto muito de Hora de Aventura. Só que o meu desenho preferido é o Gravity Falls. Ah, sei, gosto muito também. Ainda é Gravity Falls. Só que Hora de Aventura tá ali pau a pau. E junto com nonsense pra caramba. Aí porque tem mais os dois têm uma lore incrível. E Sim. tem um nonsense retardado que é o mundo de Gumball. Que eu Ah, adoro o mundo de Gumball. é genial mano. também. É muito bom, cara. E Só tem, que tem uma teoria, tem uma referência em Hora de Aventura de Gravity Falls, Eu vi do isso. Bill Cipher. do Bill? É, porque tipo, os criadores eles se conhecem lá, então eles acabam colocando uns easter eggs lá. Tem uma parte, eu acho que em Gravity Falls, que tem aquele buraco, tá ligado? Que é um buraco sem fundo, que ele fica jogando coisas Joga, lá. vai, né? E tem um episódio de Hora de Aventura que começa a cair umas coisas e cai um dos negócios que ele joga em Gravity Falls, assim. Cara, que da hora tem. Eu vi uma referência dessa também, acho que do mesmo buraco sem fundo, Aham. que é uma referência no Rick and Morty. É. Que tem aquele salão dos portais lá do Rick Sim. and Morty que, tipo, voa a caneca do Stan, assim, do portal Aham. também. É, então tem uma teoria de que o Bill Cipher é o senhor bunda cagada do Rick and Morty. Caralho, Essa agora eu teoria- buguei, mano. Tem essa teoria que perguntaram pro criador do Gravity Falls e ele falou, não posso confirmar nem negar nada. Então pode ser, cara. Olha Cara, só. o pior que, sei lá, seria legal, senhor bunda cagada, velho. Eu amo tudo. Em todos Não, esses os desenhos são desenhos, muito velho. bons, A cara. parte legal também do Gravity Falls foi que eles
legal entre partes, né? Porque a gente, como fã, a gente queria um pouquinho mais, mas eles falaram, encerrou, não vai ter mais, não tem outra temporada, e é isso, pra não estragar cara, também, né? Vai sim. que faz uma segunda temporada e caga, né? Eu gosto até de coisas que tem finais, assim, tipo, Hora de Aventura é muito grande, são 10 temporadas, mas tem um final ali, é um final que É funciona. um baita final. Sim, Aham. cara. E aí depois eles lançaram agora o Distant Lands, que são as outras histórias, que são os episódios mais longos, que são, tipo, Uhum. que também é muito bom, mas, tipo, não afeta a cronologia, tipo, não é uma continuação. São, tipo, uns episódios esporádicos que eles mandam de vez em quando pra Os gente não spin-off. ficar muito sedento. É. Mas, tipo, é legal que as histórias tenham finais, assim, também, porque o final faz parte da história, né, tá ligado? Tipo, ela precisa ter. É, tipo, um outro desenho também que eu gosto muito. Ouviu Grey's Anatomy? Chega, né? Acabou, né? Mas aí errado é quem tá assistindo ainda, Grey's Anatomy. É que é por Cadê o isso que final? não acaba, porque vocês ainda estão assistindo, pô. Eu vejo a minha irmã e a minha prima falando de Grey's Anatomy. Tipo, E eles eu fico assistem de novo, né? Eles assistem e reassistem. Exato. A minha mãe, minha irmã, todo mundo fica assistindo Grey's Anatomy. E a, Elas a terminam minha e irmã começam de falando, novo. tipo, nossa, é tão legal vou as assistir de emoções que tem, que, tipo... toda temporada tem um negócio diferente. Tem pacientes que morrem E médicos. e médicos que Pô, morrem e em médicos toda que se pegam. temporada. É isso, um médico namora com outro, esse médico que tá namorando, um deles vai morrer, e nesse meio tempo um monte de paciente é curado e morto. Isso. A minha irmã falou, não, agora é legal, porque eles lançaram a temporada com do Covid. Falou, pô, não, isso não é legal. Eles tiveram que ter uma doença pra eles terem mais ideia. Pra ter Conteúdo, vambora. Eles iam acabar, foi pra pandemia. Opa, agora temos mais é tipo- temporada. é Nossa, tipo é tipo isso, né? Tipo, ó, nós não pode gravar porque vai ter que todo mundo usar máscara. Bom, vamos botar o Covid na história. Todo mundo usa máscara e nós gravamos. É igual a Activision vendo as Guerra Fria agora, os caras, Call of Duty novo. Os caras... Em quanto tempo deixa de ser errado a gente fazer o jogo? Esse cara é foda, né, mano? Ai, senhor. Já demora muito Como que a mais gente se volta fosse agora? particular, era rápido. Nossa. Tá, vai. Eu sei já a resposta, mas a gente pergunta pra todo convidado. Já jogou RPG? Claro, mano. Inclusive, até eu ia perguntar pra vocês, como que vocês começaram a jogar RPG aqui na cidade? Se foi por vocês ou tipo, vocês conheceram alguém que... Não, você foi por mim. Não, mas Cala a boca! esse cara aqui, ó. Esse cara que aí trouxe fez eu aqui. jogar. Não, Trouxe porque- pra ele trouxe pra nós. Porque eu tenho uma história com RPG que eu conheci o cara que aprendeu a jogar RPG com o cara que trouxe o primeiro livro de RPG pra Santa Isabel. Não, cara, porque tipo, eu descobri que eu aprendi a jogar, eu comecei a jogar RPG há um tempo e tipo, conheci uma galera que jogava tipo muito tempo. A galera já tinha uns seus 30 e poucos anos, jogavam quando era adolescente, criança. Uhum. Quando eles começaram, tipo, o Luiz mesmo, o fofinho, ele é dessa época que começou a jogar com esses caras que trouxeram os primeiros livros pra cidade. Então, tipo, eu comecei a jogar RPG com a, tipo, segunda, terceira geração de RPGista de Santa Isabel. É. E eu descobri que tem uma grande história de RPG em Santa Isabel. Os caras jogavam muito tempo, tem muita gente que jogou e que joga ainda. E, tipo, eu comecei a ver outras pessoas começando a jogar não relacionadas a esse grupo. Porque era curioso que, quando eu comecei, era meio que você tinha que conhecer alguém desse grupo pra você jogar RPG. Então, Se tipo, você não conhece, não tem. E aí depois eu Era os comecei Hellfires? era tipo isso, tá Cara, ligado? tipo, eu fiquei sabendo também, quando demorou pra eu ficar sabendo que muita gente mais jogava RPG, porque, tipo, Sim. a gente tinha o nosso grupo, que era o... A gente nunca teve um nome de grupo, mano, me odeio por isso. Velho. A gente tem a Taverna do Ricardo Dormindo, que é o... Esse é o que nós temos agora. A né? gente, né, porque É os antes... Call of com o Júlio. Antes era, sei lá... Por causa do a Call gente of teve com o Júlio. Call of com o Júlio, a gente teve a Taverna do Ricardo Dormindo, a Taverna do Dragão Chapado, a Dragolícia. Dragolícia A foi uma das Dragolícia. Eu acho que eu entrei na Dragolícia. A Dragolícia. É porque o RPG ele se espalha, né? Cada nova pessoa que começa a jogar RPG é uma nova mesa que vai surgir. Porque essa pessoa vai mestrar pra alguém em algum momento, ela vai levar pros amigos Exatamente, dela. a gente tinha a nossa mesa, daí depois eu fui descobrir que, tipo, o Kennedy, um brother meu, jogava. Daí Eu jogava ele... com o Kennedy. Então, ele tinha a mesa dele, daí o Kazuya jogava em outra mesa aleatória, daí, caralho, o quanto de gente, daí eu fiquei na pira, mano, que eu tenho até hoje, que é jogar um Vampiro à Máscara com todas as mesas da cidade. Nossa, aí, seria foda-se, foda. cada um com a Cada família, um é a se família. encontrar na rua vai sair no soco. O primeiro RPG que eu joguei foi Vampiro à Máscara, que eu conheci. Que foi um cara que ele manja muito, que ele é muito viciado, que chama Ricardo. É primo do fofinho, do Luiz. Ele que me apresentou RPG que...
ele começou e foi numa campanha de vampiros que a gente começou a jogar e, mano, tipo, eu achei muito foda. E daí, tipo, a gente ia jogar na casa de um colega. E aí ele também mestrava e ele chamou pra jogar o jogo dele. Então a gente jogava, tipo, na semana tinha 2, 3 jogos, cada um mestrando um jogo, a gente ia jogando. Era a época que a gente... Aí depois começou o pessoal a se mudar e aí foi debandando e começou a ficar mais difícil a gente se encontrar pra jogar. Mas a gente jogava muito, jogava sempre lá, era bem legal. Nossa, O Ramon lá também, né, que quando a gente era pequeno, a gente viu o Ramon, né? Que ele tinha bastante coisa de RPG, mas não sabia o que era ainda. Ramon Mineiro? Ele. Ramon Então, Mineiro. a gente era mais novo que ele, né? Daí a gente frequentava lá e via ele com um monte de livros, negócios, a gente não entendia. Coisa, a gente ficava tipo, O que é aquilo? O bruxaria. que será que é aquilo? Daí, depois de muito tempo que eu fui ter o meu primeiro contato com RPG, que eu era... Cara, não me orgulho dessa fase, eu era o buller padrão de escola pública. Daí, esse nerd esquisito tava jogando RPG, eu falei, puta bagulho de nerd, hein? Daí eu vi os moleques jogando, eu falei, não é que esse bagulho de nerd é da hora? Daí eu tava dando umas calças assim de cantinho assim pro maluco, tá fazendo merda aí, porra, faz bagulho aí, porra. Cara, burrão. Daí depois eu cheguei, falei, deixa eu jogar esse bagulho aí. Daí, felizmente comecei a jogar RPG, e infelizmente comecei a entrosar com esse cara. Daí a gente virou amigo. Então, eu conheci esse cara, o Ricardo, num rolê, tipo, indo no Anime Friends, tá ligado? No ônibus, a gente sentou perto um do outro, começou a trocar ideia. Tá indo pro mesmo lugar? Tá. Mas aí depois eu descobri na escola, eu descobri que uma galera que eu conhecia que também jogava, que era a época o Barone, o Henrique. Caralho, tudo joga RPG. Caralho, os caras tudo então, jogam RPG, velho. Sim, eu estudava com eles, aí eles jogavam também. Na época lá eles tinham uma vez. Eu quase comecei a jogar com eles, só que aí não deu, porque na época o Rudney acho que não podia ir. Eles estavam precisando de um mago. RPGistas de Santa Isabel, descubram que existe um canal aqui, ó, pra vocês. A gente Podcast, dando tudo novo. Pode vir todo mundo aqui, ó. mesa. Pode vir todo mundo aqui que nós vai fazer um RPGzão Começar a fazer gigante um aqui. especial de RPG. Pra quantas pessoas você consegue mestrar ao mesmo tempo? Caralho. Mano, faz aquele bagulho 52. Que você... Cara, faz aquele bagulho que você fez lá do Coliseu, só que com player de verdade, mano. Nossa, aquilo lá é putaria loucura, pra caralho, mano. Aquilo foi puta... Mano, essa foi a melhor aventura de RPG que eu joguei numa vida. Esse retardado parou. Porque era... Não, essa aí você parou por bobice. Isso daí é que eu queria testar, mano. Não, é porque ele ficava dando item raro pra gente, daí a gente tava tão forte que ele falou, vou parar. Nossa, né? Você Isso aí foi pra testar. cagou na cara dos nossos personagens super fortes, é verdade. É porque às vezes o mestre dá liberdade demais. Nossa, ele deu... É foda. Eu já passei por isso. Ele deu muita liberdade, daí, tipo, o final da aventura foi, tipo... Então, aconteceu o bagulho, ele olhou para esses caras, vocês acordam, ó. Vocês são doidinhos, nada aconteceu, era sonho. Foi isso, ó, o final da aventura. A Caverna do Dragão. Vai se fuder, mestre do mago. O erro do mestre é eu acordei sem barba. subestimar a capacidade do player de saber ler. De saber ler os livros, tá ligado? Porque às vezes o mestre fala, vou criar uma campanha aí da liberdade, mas o cara começa a ler os livros, começa a achar os bugs, os combos, fala, pô, esses caras estão fazendo coisa Nossa, demais. o que eu combava de guerreiro não tá explicado, velho. Fazia RPG virar um hack and slash, só eu jogava. Só eu jogava. Nossa, eu lembro que uma vez eu criei um mago, que aí eu criei um mago que eu tava, acho que quase no 15º nível, fui pegar uma classe de prestígio. É uma classe que chama... É alguma coisa do destino. Cara, é uma classe muito bugada. Eu sei que eu comecei a pegar uns meta-talento. Eu sei que minha bola de fogo tava dando 15d6 de dano, cara, só com meta-talento. Mano, era um bagulho absurdo demais. Porque eu tinha um talento que era de trocar elemento, que eu podia mudar o elemento. Para uma bola de fogo, eu podia fazer uma bola de eletricidade. E aí eu precisava desse talento pra pegar um outro talento que era mesclar elemento. E aí eu podia juntar 2 em 1. Então eu criava uma bola de fogo com eletricidade e dobrava o dano. E depois com esse tinha um outro talento que chamava Nascida nos Três Trovões, que toda magia de dano de eletricidade dava mais o dobro de dano sônico. Então eu jogava uma bola de fogo, eletricidade e som de uma vez. Que nojeira da porra, velho. Combador. Cara, era impossível, mano. Nossa, então, tipo, combar com guerreiro também é a coisa mais simples. Que, tipo, pô, você só lê o que tem na classe de guerreiro, seu amigo vai apanhar, você pega ele,
joga pra outro lugar, os caras vão te atacar assim, essa arma aqui, desengaja o ataque do cara e comba soco pra cacete. Nossa, eu velho. tinha uma parada que eu fazia que tem sempre a treta de mago com guerreiro. E eu sempre fui o cara da magia. Aí a gente sempre ficava tretando na mesa, não sei o Acabou quê. a mana? Foi, Maguinho? Aí tinha uma parada que eu fiz uma vez com um mago, ele era um guerreiro de montante contra ele queria tretar comigo. Eu lancei a magia enfraquecer nele. Ele não conseguia erguer a montante. Foi, bate aí. Mano, você lembra do... Teve tipo uma one shot que a gente fez, que a gente pegou... Sei lá, o Gui falou, mano, monta o personagem level 20 aí vamos ver quem Vamos que ver sai quem no... que é mais forte. Quem que sai na porrada aí, vendo o que dá. Daí o Ricardo... Hã? Não, eu tava falando da do Mimir Bizarre Adventures. Não, tava falando daquela que a gente ficou preso num coliseu, você não lembra? Daí lutou, tipo, o Enéas em cima do cavalo, eu com transmutação arrebentando todo mundo. Não, Hã? esse era só porrada. Não, né? esse era, tipo, da hora. contra NPC porrada e a gente não era level 20. E tem uma, que é essa level 20, que ele falou, sai na porrada aí, você player contra player, pra ver quem que ganha. Daí o Ricardo não tava deixando eu jogar, jogando só aquela magia de... Mano, não lembro, era uma magia que, tipo, tirava a gravidade. Daí eu ficava, tipo, flutuando assim, eu não conseguia fazer nada. Daí teve uma vez que ele não passou no teste de... no teste de dificuldade, mas eu cacetei ele, que eu taquei tudo, mano. Mas foi tudo, eu cheguei perto e foi todos os ataques extra e todos os surtos de ação em cima do cara, reboquei numa pancadaria. É, porque nervosa. mago não tem Gritei- toda a vida, né? Se não gritei- passar no teste, já era. Gritei mago umas 3 vezes, velho. Mago é Arrebentei foda, é ele, muito poderoso, mas se você tomar um hit também, eu não sei só. Eu Cara, acho que eu lembro- matei no primeiro, só continuei batendo em cachorro morto. Eu lembro que uma vez eu criei um mago, ele tava level 1, era um jogo de piratas. Mano, eu morri por uma onda. A onda, tipo, a queda da onda dava um D4 de dano, eu tinha um D4 de vida. Eu morri. Nossa, Sacanagem. teve várias vezes que o Pedro já morreu de um mago de maneira totalmente Nossa. retardada, velho. Mago level baixo é triste. É, o feiticeiro do Júlio lá, que também... Que ficava só atirando de longe, menininho chato lá, a gente É, tava eu queria uma jogando- criança. É. Ô, era mó forte. Ô, nossa, na moral, agora nós vai conversar. Não. Não vai conversar. Ô, era mó forte. Eu só ficava usando um truque, né? É. Era raio de fogo. Daí toda hora, tipo, eu ficava muito Mano, longe, ele porque o meu pega- raio de fogo era 32 metros. Começava a luta, Matava ele todo virava de costas Saía correndo e... e ia lá pra puta que pariu e ficava assim, ó. É. Nossa. Aí teve uma hora que a gente foi entrar e os caras tava... Tipo, Foi no era uma... celeiro, pegando É, no fogo celeiro. lá. O pessoal ia... Jogando Fazer uma Rise of maracutaia the com a gente, né? Rise of Tiamat, Todo lá. mundo tava escondido. Aí o cara veio me acertar e eu usei o escudo. Arcano. Não era escudo arcano, né? Era escudo sei lá o que lá. Só que eu usava tudo de fogo. Uhum. Aí eu falei que meu escudo era tipo um... Tipo um Saiyajin de fogo, né? Daí o mestre narrou ainda. Ele foi te acertar, o cara, eu acho que o cara tirou um, né? Ele foi te acertar, a espada dele derreteu, tudo, e ele queimou a mão no seu fogo. Eu falei, caralho, olha como eu sou foda. Primeiro hit que eu tomei, depois eu morri, né? Mas tá bom, mas foi da hora. Fiz uma cena foda. Ai, mano, mas essa aventura ia ser muito da hora se não fosse tão difícil, velho. Não, mas Porra, era que Tormenta, aventura não é? chata. Não. Sei que era uma aventura muito difícil. Era do Tiamat lá, a Dragão de Gelo, Ah, é, que a gente Tiamat. tava. O primeiro Tormenta também é livro. loucura. A gente tava o primeiro livro da Rainha Dragão de Gelo lá. Daí, mano, ela vinha sempre naquela porra daquela parte daquele forte, ela dava uma rabada no forte, morria todo mundo, só sobrava eu, né? Eu nunca morri no RPG. É, eu já. Umas 4 vezes. Eu nunca morri Eu nenhuma morri vez. em todos, praticamente, que eu joguei. Nunca Cara, morri tinha lá. Eu um só não jogo- morri no primeiro. Tinha um jogo que a gente jogava. Eu ia morrer nessa daí, isso que não tinha- eu ia falar, não aguento mais comer cogumelo, ia meter a bala na cabeça. Tinha um jogo que a gente jogava, que é um dos meus sistemas favoritos. É um sistema brasileiro, chama Abismo Infinito. Que é um jogo de terror espacial, tipo, é de exploração espacial e terror, tipo. E basicamente o jogo é feito pra você morrer. Tudo que você tem na sua ficha é pra te matar, basicamente. Tipo, você tem, tipo, 3 atributos e que eles vão sendo consumidos e, tipo, acabou qualquer um deles você morre. E é basicamente o jogo, tipo, todos os jogos, em todo jogo, toda mesa vai morrer. O jogo é pra ver quem chega por último. Mas é muito legal, cara. Esse me pareceu ser legal. A gente jogava uma lá do Hora de Aventura. Nossa, do Hora de Aventura não riu Nossa, tanto. Já, eu tinha os livros. Nossa, né? Você podia criar qualquer personagem, né?
Hora de aventura. Eu criei o legal. Crazy Frog, mano. Eu tinha uma moto invisível, velho. Eu jogava com fuck fim negro. Eu sou o fim negro, De nigga. Black Power. Eu criei o espaguete voador, tá ligado? Aquela religião do espaguete Do voador. espaguete voador, sei. Eu era o espaguete voador, que tinha uma religião que me seguia. Caralho. não sei. Mano, eu era o Crazy Frog, mano. Foda-se. O Júlio é o rei dos personagens chatos, velho. Não teve. Eu O sou cara muito não bom. fez um personagem legal. Não, meus velho. personagens são fodas. Não fez Pode um. perguntar pro mestre aí se eu não sou os personagens da hora. Pronto. Só porque a pessoa na mesa não gosta. Melhores personagens. Cara, não, Era o cara, queridinho do mestre. não, tipo, todos os personagens dele tinham um ótimo propósito, ajudava totalmente o grupo, sem pensar quem, só que era tudo chato. É porque Não eu, tinha um. eu Mano, gosto de interpretar e eu... Bartolomeu foi o melhor personagem do Júlio, melhor disparado. Ah, melhor que bom. Não. Não, o Tem o Enéas Enéas também. Mas o Enéas foi o primeiro, foi É. testando. Só que o Bartolomeu foda é bardo. Então, Bardo. chato. Já é bardo, já é chato já. Aí eu fazia freestyle, né? Eu rimava e matava os bichos na zombaria, né? Xingando a mãe dos caras. Nossa. Era legal. Cara, velho, o Mas ele personagem- morreu, né? Eu acho que o melhor personagem que eu criei. Eu sempre jogava de mago, mas o melhor personagem que eu criei foi um bárbaro. Um bárbaro, que era um jogo que não tinha magia, e aí todo mundo tinha que criar classes que não mágicas. E aí eu falei, vou criar um bárbaro então, foda-se, só É. jogo. E era o nome do meu bárbaro era Bill. Que tá ligado? Do Bambam. Sim, é. E era basicamente isso. Eu ficava gritando Bill, falando as frases do jogo e ficava. Mano, e eu não sei, porque a energia era tão foda que eu tinha muita sorte, porque eu matava todo mundo, eu tirava muito crítico com esse bardo. Porque era muito foda que eu ficava gritando e eu dava muita energia. Nossa, era muito... E era um bárbaro criado por lobos, aí ele não sabia o que falar. Eu só sabia contar 2 números, era só 3 e 5. Aí eles falaram, quantos inimigos estão vindo? 3. Isso Ô, isso é da hora, mano. Mano, o Mimir, velho. O Mimir era um guerreiro, velho. Tipo, era lore entre eu e o Júlio, né? O Júlio, ele era o Enéas, que era um anão que é paladino. E eu era um draconato guerreiro. E o meu pai trabalhou com o pai dele a vida inteira. O meu pai era a forja do pai dele, era a boca do dragão. Daí a gente tipo, meio que cresceu junto. Daí o Mimir, ele era desreguladíssimo das ideias, mano. Tipo, Cleptomaníaco. Mano, totalmente, tipo... Chegava na hora de repartir os tesouros, era tipo, não quero ouro não, me dá esse item mágico aí. Daí eu pegava, tipo, os itens mágicos, era cravejado de anel, era... como que era o nome das pessoas? Acumulador. É. Era acumulador de qualquer coisa. Sempre que eu matava algum boss ou semi-boss, eu pegava alguma coisa. Daí, tipo, a rainha vaca, peguei o chapéu de cozinheiro da rainha, daí eu usava a coroa com o chapéu atrás, usava a alabarda, daí, tipo, o demônio das correntes me prendeu, e eu usava as correntes dele de adorno, e eu era totalmente consumista, e tinha um negócio do guerreiro que é surto de ação. E eu cheirava uma carreira de pó. Eu pegava o bagulho... Bem! Jogava o surto de ação, cara. Era muito da hora. Mimir tá no meu coração esse personagem, cara. Os personagens de RPG, os mais malucos, são os mais legais, cara. É. Eu teve uma vez que uma bruxa jogou feitiço em mim, né? Não foi isso? Não lembro como que inverteu. Foi no baralho, né? Foi no baralho. A gente ia jogar, tipo, sorte, né? No baralho, assim. Você podia pegar uma carta que te dava uma coisa muito boa, mas podia ser uma coisa muito ruim. Aí inverteu os meus valores lá, né? Como que é o nome do negócio? É alinhamento. Alinhamento, né? Ah. Aí de Ele era leal e bom, eu virei caótico e mal, né? Nossa, mano. E pra interpretar, eu era um cara mó energia pra paladino. Vou ajudar Mago todo de mundo. Depois eu vibes da tive que porra. virar um cara mó filha da puta lá, mano. Daí depois pra me mudar, voltar a ser quem eu era, eu tive que ir no espelho mágico e lutar contra eu mesmo, assim, ó. Eu bom Nossa. contra eu mal. É, Nossa, daí eu consegui. eu fui o Foi da hora. mal dele. Da hora, da hora. Mano, foi muito da hora isso. Foi da hora. Essa Essa aventura foi da hora. Saudade. E de Faz um falar tempinho. de aventuras muito boas, assim, e coisas, eu acho que o Luan tinha uma coisa boa pra falar também. O Luan criou um sistema que Olha aí. em breve eu acho que o Brasil inteiro vai saber. Ô, Luan, você quer vir falar aqui? Falar, e agora eu tenho a obrigação de depois ter que lançar. Quer vir falar aqui? Ah, eu vou, mano. Quem sai? Eu saio. É mesmo? Sai. Ah, Então senta aí pra nós conversar um pouquinho sobre New Sky. Ó, um dia vocês vão jogar New Sky, hein? Escutem. obrigado aí.
Agora pega a câmera e larga o tablet. Um cheiro amasso. Só toma cuidado ali porque tá meio comprometido. Tem a questão água. hidráulica ali. Se tem água, tem um pouquinho ainda pra você, Jack. Posso pegar um pouquinho? Agora o Luan está na João vai pegar ali. mesa. O João, eu já tava vindo com tudo ali, mas vai. Isso aí, ó. Servindo todos. Deus abençoe. Acabou de fazer uma câmera na aguinha aqui, tá muito show, rapaziada. Momento aqui de hidratação. Ficou boa? Empatadinho na câmera. Recados pra vocês aí. Se hidratem, bebam Bebam água, bastante tá? água, porque é importante. Eu fiquei me coçando lá fora, vocês ficam falando de RPG, eu não posso falar nada, tava tirando foto, secando as coisas da A gente eu tava derrubei preparando. água. A gente tava preparando terreno pra você vir. Isso aí, entrou. Pode falar então o que você quer falar, mano. Ainda Desengarra. bem que não. Primeiro que o João é chola. Segundo, que ele me xingou ali atrás. Não, cuidado ali, nego, que tá meio molhado, beleza? Não, você falou do New Sky, né, cara? Eu não sei se... O Jack, pô, cara, o cara cheio de inspiração, criando história. Mas os meninos me influenciaram pra esse mau caminho do RPG. E eu acabei depois em uma outra oportunidade pensando numa história totalmente à parte, pensando porque eu era muito burro, né? Não conseguia ler livro, não conseguia ler os PDF. Falei, eu quero criar, é mais fácil do que aprender tudo que eu tenho que fazer. Aí eu pensei... É que eu parei com essa história, vamos começar assim, por conta de todas as coincidências que aconteceram depois dessa história. Tipo, tudo que eu escrevi aconteceu na sequência e eu fiquei com medo. Te juro, cara, começou a pandemia, eu falei, vou parar. Você que criou a pandemia? Não sei. Já começa assim. Achamos o culpado. Liga aí. Mas em 2018 nós já jogava sobre vacinas, né? O nome da aventura é New Sky, porque ela fala de um... Bem, é uma mistura de cyberpunk com... O que tanto ali tinha? Não sei, futurista, né? muito Era futurista, né? tava mais pro futurismo, assim. Só que eu tava mexendo muito com um lance que antes da pandemia falava de uma gripe, não sei, era um surto de gripe. O Júlio sempre trabalhou na área de saúde. Não, eu acho que nem era isso. Era tipo que já tava na semana que o pessoal ia se vacinar pra gripe normal, padrão. Ah, Aí você falou, então... Uma teoria da conspiração vamos aqui fazer de assim, leve. ó, se vacinar vai acontecer um BO aí, né? Tipo, Eu era tipo negócio assim, né? Bolsonaro. Antes era do Bolsonaro. Tipo Bolsonaro. Não. Era tipo isso. Só que qual que era o lance mais Ai, incrível cara. de toda a lore disso aí? É que eu conheci um aplicativo de realidade aumentada, só pra você entender o ponto alto da aventura. Que essa foi a minha experiência com o RPG, assim, que eu falei, putz, mano, isso aqui dá pra ir pra outros caminhos. E agora a gente não sai mais do clássico até o que eu fiz, que eu preciso terminar, que o Júlio já enquadrou aqui. Que esse aplicativo de realidade aumentada era assim, você tirava foto, por exemplo, dessa sala, ele registrava aquela geolocalização, você tinha a foto dessa sala, só que você podia incluir algo nessa foto como se fosse um outro lugar. E aí, qual que foi o lance que eu peguei? Eu falei, pô, já que eu tô falando de futurismo, cyberpunk, vamos fazer uma viagem pro futuro desses caras? Porque os personagens que vierem na mesa, eles vão acordar um dia aleatório e vai ter um dispositivo no braço que eles vão começar a escanear pra saber onde eles estão. E aí que era o macete. Tava na casa do Júlio, tava a mesa jogando, eu falei, não, e agora vocês não estão mais onde vocês estavam há meia hora atrás. Vocês agora têm um dispositivo no braço de vocês, então eles baixaram lá o aplicativo. Mirem lá pra fora, eu já tinha tirado a foto antes com eles. Aí eles miravam, pá! Era a visão do lugar Do no futuro. futuro. Aí o pessoal, caramba, como assim, cara? E aí? E depois foi o esquema, como jogava de semana em semana, não durou muito, mas o que durou foi bom. Teve lá um momento que eles estavam, eu não lembro nem... A gente qual não foi. jogava só na mesa, né? A É, gente jogava A integração que, tipo... no WhatsApp, em qualquer canto nós tinha que jogar o RPG. Era uma conspiração, como a gente já falou das vacinas e tal. Então, o personagem do Júlio lá era um dos que mexeram com alguma coisa que tinha que acontecer. Nem vou contar muito, porque vai que um dia eu continuo escrevendo isso no livro, né? E do nada o Júlio chega lá na casa dele e tem uma carta no correio dele, sem ninguém falar nada. Ele abre a carta, o negócio todo codificado, decodificado. Não, tá ligado? foi pior. Foi tipo assim... Foi pior? Eu não É, lembro, porque eu só mandei fazer. Eu Ele, não sei ele como tinha, foi pra ele tinha um WhatsApp diferente, né? Ah, é com verdade, outra um chip. conta. Tipo, era o nome Criminal Lab. Chemical. Criminal Lab. É, então. porque era o laboratório da China que fez a É, vacina. então. Brincadeira, não era da China, não, Então, galera. Daí chegava às vezes, tipo, no nosso grupo chegava uma mensagem de alguém que não tava no grupo falando alguma coisa, tipo, ó... Eu mandei um áudio. Clica também. nesse link, tipo, ou um áudio de um amigo nosso que foi pego, tava preso, É né? verdade, Aí chegava e a gente tinha que, no meio do negócio, caralho, você recebeu? Daí um era assim, Júlio, hoje às 8 horas da noite chegará algo no seu e-mail. Daí eu falei, pelo amor de Deus, daí eu ficava lá toda...
Entrando, olhando meu e-mail e nada. Eu falei, não aconteceu nada. Fui trabalhar no outro dia, carta no correio lá. Não era eletrônica, era correio de carta mesmo. Daí eu peguei, daí tinha... Era Era uma imagem tudo cortada que eu tinha que montar um quebra-cabeça Eu e montei um tirar de um QR Não. Code, né? E era bem Selbit, assim, bem Era doideira, né, mano? anagrama, muito foda tudo. isso. Oh, muito louco, mano. Eu já falei pra ele, falei assim, mano, bota espalhado aí por várias cidades. Cola uns bagulho em várias Teve cidades o beta assim, ó, ainda, pro né? pessoal jogar um joguinho, né? E cara. quem conseguir vai entrar na mesa do RPG. Eu já falei isso pra ele. É mesmo, tipo um cicada, só que ruim, né? Não, mas eu tinha uns bagulho da hora lá. Tinha os bagulho da hora. Foi da hora, foi um momento bom. Mas é aquilo que até eu ia perguntar, não sei se tem pergunta ali, mas você falou das suas referências até de criar, porque querendo ou não, o RPG você vive uma outra vida. Sim. Não sei se você ia puxar o gancho lá, mas eu vou fazer Não, essa pode. pergunta antes de você Sim. puxar o gancho. Você vive uma outra vida, você é aquele personagem, mas querendo ou não, ele é muito do que você viu, né, de referência. Até então você falou das coisas que você assistiu pra fazer a sua arte, o teu traço, mas hoje quem tá inspirando mesmo o Jack? Não só em questão de desenho, em questão de tudo, assim, que você fala, pô, hoje eu tô consumindo muito isso. Cara, deixa eu pensar. Que eu acabo consumindo muitas coisas variadas, né? É aí que é bom. Tipo, eu gosto muito de filme de terror ainda. E tem um cara que eu assisti antes, o Mike Flanagan, que fez a série Maldição da Residência Hill. A última que ele fez, A Missa da Meia-Noite. Cara, ele tem um trabalho muito foda que eu tô acompanhando muito em questão de filmes e séries dessa produção mais voltada pro terror, que é uma coisa muito diferente, né? Do convencional. Que ele tem os elementos do terror, mas ele foca mais no drama, no relacionamento dos personagens. E eu acho muito foda isso da construção dele, de personagens, de histórias. E eu acho que de quadrinhos, o que mais tem me influenciado ultimamente é o trabalho do Brian K. Vaughan. Ele é o cara que escreveu, acho que o mais famoso dele é o Y, o Último Homem. Eu sabe? já vi, já não cheguei a ler nem ver, mas eu sei qual que é. Mas ele escreveu também o Paper Girls, que agora acabou de estrear a série na Amazon, que eu tô assistindo, e tá muito legal. E eu tenho um quadrinho também muito foda, mas o quadrinho que ele tá publicando agora, que chama Saga. É um quadrinho que já tá, tipo, perto das 60 edições, cara, que é uma coisa muito foda. Acho que é o melhor quadrinho que eu já li em todos os tempos, tipo, tirando os grandes clássicos, tipo Sandman, essas coisas. Cara, tá sendo meu quadrinho favorito, que toda edição eu choro. Caralho. Não tem como. Isso que é da hora, não. Mano, é muito bom. Que é uma história, o Saga é o título que faz muito jus à história, porque é uma grande saga. E é uma história interplanetária de um planeta e uma lua que estão em guerra. E tem um casal que é uma mulher desse planeta e um homem dessa lua. Ele era prisioneiro dela, eles fugiram e eles têm um filho. E essa criança não pode ser... Ninguém pode saber que existe essa criança porque são povos que estão em guerra e é a união de duas raças lá que se odeiam. Tipo um Romeu e Julieta, Exato. só que estratosfericamente pior. E, tipo, é foda. Tipo, começa assim, só que vai pra uns caminhos muito fodas. E, tipo, é uma parada muito maluca, muito brisada, cara. Que, Da tipo, hora. ele consegue criar umas coisas muito fodas com, tipo... Cara, por exemplo, eles vão pra um lugar que chama o Planeta da Espaçonave. É literalmente isso, o nome do lugar... Não, Floresta da Espaçonave. Que eles falam, a gente precisa ir lá achar uma nave, que é a Floresta da Espaçonave. Aí você pensa, deve ser o nome de alguma coisa, tipo uma construção. E não, é literalmente uma floresta. E eles chegam, a nave é uma árvore. Caralho. Tipo, mano, é umas paradas muito fodas que eles chegam. Tipo, o planeta se chama Terra Vista. E a lua chama Grinaldo e o planeta de Terra Vista. Cara, é muito foda. Tipo, umas coisas que eu briso muito nessas coisas simples que ele coloca, mas que eu acho muito foda. Tipo, o nome da língua que eles falam é azul. E ele é, tipo, o texto do quadrinho é todo em azul. Caramba. E o nome da língua é azul. A forma como eles traduzem né, a tipo, arte o nome, tipo, a língua, no roteiro. Exato, cara. Ele é genial, Saga. cara. Saga. Oh, Brian K. gostei. Vou Vaughan. dar uma procurada também. Eu gostei também. Cara, gostei. é o melhor quadrinho que eu tô lendo atualmente. Eu leio todas as edições. Ele tava em um hiato, eles voltaram a publicar agora. Que é o Brian K. Vaughan e a Fiona Staples que desenha. A arte dela também é muito foda, é sensacional. Todas as capas dela são obras de arte à parte de todas as histórias, cara. É muito foda. Falando de quadrinho, eu sempre pego ele do Arkham, do Asilo Arkham. Que eu lembro do Jack na hora, quando eu vejo esse aqui, o ó. trabalho do Dave McKean, que é Mano, também uma grande referência. Você tá maluco? Isso aqui eu lembro toda vez que eu leio, eu falo, mano, Jack neles. Isso aqui O tá... Dave McKean, ele foi muita referência pra mim de como eu comecei a estudar ilustração. Ah, é? Muito foda. Muito, né? Mano, olha isso aqui. Qualquer hora que eu abro aqui, eu falo, meu Deus. Quer ver? Meu Deus. Ele é muito foda, cara.
Sensacional. Depois vejam aí, ganhei de presente de aniversário. Depois eu vou levar pra casa, vou deixar aqui não. Eu sempre falo e deixo. Porque eu sempre falo É dele. muito foda que ele tava aposentado, né? O Dave McKean, ele voltou agora pra fazer as cenas de encerramento da série do Sandman. É sério? Ele saiu da aposentadoria pra fazer isso. Então, o pessoal tá botando todas as fichas aí, porque é um dos Eu não melhores sabia. quadrinhos, não podemos... Vamos ver, né, Nossa, se vai ser vocês já leram incrível o também. quadrinho Sandman? Eu já. Mano, Já. você é louco, mas se ele O voltou Chico pra série? falou muito Ele da... voltou. do- É porque né? ele fez as capas de Sandman, ele fez Aham. todas as capas. E aí e o Neil Gaiman chamou ele pra fazer os créditos de encerramento de todos os episódios. Ele fez as ilustrações. Que da hora, que da hora. Oh, da hora, Aí né? o pessoal assiste pra ver também, né? É lógico, fica Meu até Deus, o vamos ver, finalzinho é. pra poder ver. Modo de cena pós-crédito. É, muito bom, muito bom. E as referências, o cara é sensacional. Mano, muito legal. Eu gosto de pegar esses nomes porque, igual você falou, na semana passada a gente tava aqui com o Chico Mineiro. O cara Sim. falou assim, referências de quadrinho de ponta cabeça aqui pra gente. Falei, meu Deus. É muito E depois eu sempre assisto os episódios depois, falo, não, vou tomar nota de tudo que o convidado fala, É porque eu muito quero bom. ver depois pra poder pegar. Sim. Sensacional. É, cara, e eu tô lendo bastante quadrinho ultimamente, né? Porque eu comecei a estudar mais quadrinho e eu comecei a ler mais quadrinhos. E tem um quadrinho que é E uma... brasileiro? Ah, desculpa. Falo vocês Não, primeiro, não, depois eu ia perguntar. E brasileiros? Tem Uhum. alguma do BR aqui? Das Tem. terras tupiniquins? Deixa eu só falar desse quadrinho, que é um quadrinho que influenciou bastante no meu trabalho mesmo, desse tipo de história, que é um quadrinho que chama Eu Mato Gigantes. Tem um filme também, o filme é legal, vale a pena conferir, mas eu acho que eu vi um filme disso. tem o filme, é bem legal, mas o quadrinho vale muito a pena também. O quadrinho tem uma edição única também, que saiu, acho que saiu pela New Pop aqui no Brasil, que é um quadrinho, e é muito foda, que ele é muito do tipo de história que eu gosto de contar, sabe? Sabe quando a gente vai achando, etc. Tipo, tá até da Lucinda, que tem esse tipo de referência. Mas esse quadrinho, eu gosto muito dele por conta disso, que é a história de uma menina que ela fala que ela mata gigantes. E que ela literalmente ela começa a contar essas histórias, como é um quadrinho, tem a parte lúdica mostrando os gigantes, mas é meio que uma metáfora dos gigantes, porque ela não tá tentando lidar com a mãe que tá com câncer. Caralho. E aí a mãe dela levava ela pra assistir jogos de beisebol dos Giants. E então é tipo por isso que os Giants eram o time que era rival do time dela, sabe? E aí ela mata os gigantes. Caramba. Tem toda essa referência. É um quadrinho que eu gosto muito, influencia muito no meu trabalho. Eu trabalho esses tipos de histórias, sabe? De usar os monstros, as criaturas como uma metáfora pra contar um outro tipo de história. Que é o que eu fiz nos Sonhos dos Roubados de Lucinda. Sim. Ele é um pouco disso, dos monstros do pesadelo dela. Sim, sim. É transportar a realidade da criança, que Uhum. é uma realidade inocente. Sim. Que é talvez o desespero, o medo, ela não. Exato. Pra gente não, mas não precisa ser só isso, dá pra resolver. Mas ela não tem toda essa. Que é essa forma também do primeiro contato da criança com alguma outra coisa, um tema mais pesado, Sim. mas de uma forma mais lúdica, mais leve. E eu fiz isso no Sonhos Roubados de Lucinda, e é o que eu fiz também no meu novo quadrinho, que é o do Menino que Desenha Monstros. Que também tem isso, né? Dos monstros são tipo, essas metáforas, essa referência com pessoas ruins, com coisas das pessoas. Que é uma criança que é mais atenta, na verdade. Né? Sim. Ela entende os pontos, tipo, que é uma pessoa que cara não é muito gente boa. Ele percebe essas Os situações. traços, eles querendo ou não, se conversam pra todos que vêm, mas querendo ou não, no olhar da criança, tem Exato. aquilo bem caricato. Sim, e eu gosto muito disso, da forma como a criança consegue enxergar esse mundo mais lúdico e transformar, tipo, uma coisa mais mágica, mas para lidar com uma situação real. Tipo, até aquele filme um filme que eu gosto muito, Ponte para Terabithia, que é o filme que faz todo mundo chorar. Choro mesmo. Então, mas aí, sabe, nessa ideia de ligando esses tipos de Sim. história que eu gosto. Sim. Tem esse, o próprio Eu Mato Gigantes. Tem um outro também que tem o filme também, mas é baseado num livro, que é é que o filme em português tá como 12 minutos depois da meia-noite, mas Sim. o livro é O Chamado do Monstro. O brasileiro é a sua mania de fazer nome de. Esse filme é legal, né? Procura o livro, cara. Eu tenho o livro também. O livro é sensacional. É muito fiel o livro ao filme, é muito parecido, mas o livro te faz chorar muito, cara. Mas livro tem essa de Porque- envolver, né? Sim, e porque o livro ele tem uma história no prefácio, porque a autora, a moça que criou a história, ela faleceu antes de escrever. Ela não conseguiu escrever e a editora procurou o outro cara pra escrever. A gente tem essa história dela, ela queria contar essa história e a gente queria que você escrevesse. Toda a ideia ela já existia, mas precisava alguém Sim. pra escrever. E quando ele chegou, ele quis, o autor, ele conta que ele quis recusar e falou, não quero escrever a história de uma outra pessoa, é o trabalho dela. Sim. Mas quando ele leu, ele falou que aquela história era tão forte, tão importante, que ele precisava contar ela de uma... E até contar da forma dele aquela história. Então ele refez, ele mudou muitas coisas, mas ele falou, a história dela inspirou ele a querer contar aquela história.
E aí, por isso eu acho que esse livro é muito importante pra mim, porque ele também me inspirou a contar outras histórias. Que legal, E aí, tipo, vai todo esse ciclo da autora que ela faleceu, ela não conseguiu concluir o trabalho Sim. dela, mas ela inspirou o autor a contar outra história, me inspirou a contar outras histórias e, consequentemente, inspira outras pessoas Com também. certeza. Então eu recomendo muito esse livro, O Chamado do Monstro. O filme tinha na Netflix até um tempo atrás, não sei se ainda tem, mas vale muito a pena. Uhum. E o livro também, procurem, é muito bom essa história. Caraca, que bom, é só. Tô falando pra você, cara. O cara é o homem das referências boas, mano. Você foi. Referências. Só pra fechar, ele falando assim, é o próprio trabalho, uma coisa que eu não cheguei a falar pra você, mas aproveitando hoje, assim, acho que é fazer essa transposição da realidade mesmo da infância Sim. pra um tema mais sério, pra um tema um pouco mais pesado. Me lembra muito a pegada, ou pelo menos o livro, assim, um dos primeiros que eu li na minha infância, assim, que foi o próprio Pequeno Príncipe, né? Uhum. De tratar alguns assuntos, de Sim. falar de certas coisas, mas ter uma roupagem que te faz entender, assim, à medida que você vai passando o tempo e vai falando, caramba, não, na Sim. minha vida eu acho que agora faz E- mais sentido. E eu acho que exato. você tem muito isso nas Sim. suas obras, não só pra infância, mas até pra qualquer um que pega pra ler, assim. Isso Porque é muito bom. você acaba lendo em fases diferentes da vida, você entende coisas diferentes, né? Uhum. Por exemplo, até o Pequeno Príncipe mesmo, ele é um livro com muita simbologia, Muitas camadas, né? muitas camadas. E eu lembro como a mais recente que eu ouvi uma interpretação, que eu nunca tinha me ligado nisso, que uma pessoa falando que o Pequeno Príncipe é um livro sobre suicídio infantil. Caraca. E se você prestar atenção, realmente o Pequeno Príncipe ele se mata no final da história, metaforicamente. E a história é meio que sobre isso. Tipo, é um clima pesado, é uma história triste. É, Eu mal preste atenção, Falou pra né, vocês. caralho? Volta aí, João, que eu não aguento mais tocar daqui, não. Caraca, E é pai. um tema pesado, mas ele transforma isso de uma história de uma forma lúdica, pra como você contar para umas crianças e Mano, até pra faz adultos. sentido, muito sentido. Sim, então. E aí depois, quando eu ouvi isso, parece que virou essa trava, porque você não percebe de cara, mas você depois você lê e fala, caramba, realmente era sobre isso. A arte é isso, né? Ela toma vida, ela pega quem tem contato Exato. com ela e ela toma a forma dela. Então, caramba. Eita! É um Essa plot foi boa. twist. Essa foi boa. Vamos Manda deixar aí. o clima um pouquinho mais leve agora com uma pergunta que o João Manda. mandou pra você lá. Olha, vamos lá, vamos ver então. Muito obrigado aí, João. Aí o Jack manda assim. Ó, o Jack. Em caminho de paca, tá tudo caminha dentro. Ô, caralho, sempre, né, mano? Mas tem mais uma, ó. O pessoal tá gostando de tirar a cara do Jack, ó. Tá custando tirar a cara. Mauro GF mandou assim. Jack, você pinta como eu pinto? Caralho, o pessoal gosta. É esse Mauro aí. Clássico. Não conheço, não. Achei que era. Não sabemos, né? É, sei. Mas aí o pessoal gosta de fazer umas piadinhas. Eles gostam, né? Molhado, elefante caminha, jacaré se coa. Jacaré no seco anda ou elefante no seco atola? É, o jacaré no seu total. Isso aí foi o nosso guru. Tivemos um guru que Guru. trouxe um grande ensinamento. É, acho que eu vi esse. É, Guru, eu esse corto. foi o momento do guru foi muito bom, muito bom. Muito legal. Mas e aí, vamos brincar ou não vamos? Acho que chegou um momento bom, né? Será que a gente brinca? Ele falou que joga, né? Vamos aí. Vamos fazer um exercício de criatividade e criação de personagem também. Pode pegar e escolher, ó. Tem vários D20s aí, você pode escolher um que você queira, uma cor Usaremos que você goste. apenas o D20, Um né? D20. Você vai jogar 2 vezes o D20 pra mim. Vermelho. É vermelho, né? Vermelho. Preto e Tudo vermelho. Vou pegar o dado vermelho e ele com óculos vermelhos. Esse Todas as mesmo, cores, Jack. Estão todos vermelhos ali. É, caraca, o cara pegou justamente Só explicando, né? Mais uma vez, para o pessoal que não conhece RPG. Esses são dados de RPG. Esse é um D20, o dado mais famoso do RPG. Tem 20 lados. E, no momento, a gente só vai fazer uma brincadeirinha mesmo. Que é... Você vai jogar o D20 pra mim 2 vezes. A primeira, eu vou falar pra você como... qual que é a classe? Qual que é a raça do seu personagem. E a segunda, eu vou falar uma característica sua e qual que é a sua classe. Aí você vai contar mais ou menos a história do seu personagem. Você imagina assim, você fala assim, meu nome é tal, tenho tantos anos, eu vivi desse jeito. Beleza? Vamos fazer só uma brincadeirinha, vamos ver. Tudo na sorte agora. É bom que já exercita aí, já Toda a sorte do mundo pra mim. deixa a sinapse trabalhar. 17. 17. Você é um elfo Bom, com apenas uma orelha. show. Joga mais uma vez pra mim. Boa. Tá bom. Olha, os elfos estão fazendo. Um elfo que tem apenas uma orelha e
E 20? Então, Caramba, pode ser. Eita, agora eu quero ver, hein? Esses E é um momentos são clérigo que canta música gospel pra conjurar magias. Agora eu quero ver, hein? bons. O 20, né? Aí foi... Agora forçou, hein? Quero só ver. então vamos lá. Mas enfim, esse é o nosso famoso RP Jorge. Bom, é um elfo chamado Samuel. O Samuelfo. Samuel! É dos nossos. Ele é um clérigo que arrancou a própria orelha porque ele não se achava digno de ouvir a música do seu Deus. E ele um dia, ele ouviu uma mensagem e ele não se achou digno e por isso ele arrancou a própria orelha porque ele achava que ele não era digno o suficiente. E ele busca cantar as músicas até atingir um tom que seja bom o suficiente só com a única orelha dele para que ele possa ser digno de ouvir novamente a voz do Deus dele. Caramba, Samuel. O Samuelfo. Samuelfo. Olha, muito show. O cara tá bom, hein? O Samuelfo, ele vive onde? Ele já teve alguma aventura marcante, assim, que ele gosta de contar pras pessoas? Ele mora ali em Itaquá, pô. Não, eu acho que... Pior que eu conheço ele. acho que eu conheço. Cara, eu acho que ele seria um elfo de cidade, não um elfo de floresta. É um elfo que mora numa periferia, ali numa região bem um pouco afastada, com bastante... um lugar tipo, onde o pessoal joga lixo, as coisas assim, sabe? Bem marginalizada. E ele busca ali na religião dele se manter esperançoso, manter um pouco de alegria na vida triste que ele deveria ter por conta de ser marginalizado. Mas ele mantém a fé dele, é o que mantém ele um sorriso no rosto, vivendo no lixão da periferia de uma cidade medieval. Tá vendo? Samuel. Tá vendo? E Muito. o Samuel é aquele cara que emplacou um sucesso gospel muito famoso. Qual que é o nome mesmo da música dele? Que mais tocada aí nas igrejas? Boa. A música tem que ser uma música boa. Muito boa, né? Ele abdicou do sucesso pra viver na humildade, que foi o que ele disse. Então tem que ser uma música. Sim, é o louvor do São Benedinho. Viu? Ele falou em élfico, por isso que a gente não entendeu. É São Beneguinho. Ah, É o nome élfico. São Beneguim. Esse é o deus dele? Não, esse é o santo da música. ah, tá, entendi. Que é ele não pode falar o nome do deus dele, ele não é digno. Ah, é verdade. Mano, muito bom, gente. Muito bom. Depois, um dia nós transformamos num cortezinho. E a gente vê como que é a cara desse elfo. Qual que é a cara desse São elfo? Beneguinho. São Muito Beneguinho. bom, muito bom. Não, um dia a gente vai jogar com todos os personagens que já passaram por Que essa criaram mesa aqui, né? A ficha já tá meio que pronta, depois só distribuir os atributos. Muito que show. Show, Muito show, legal. show. Você quer falar sobre alguma coisa? Ah, cara, como é que tá a bolsa, hein? Tô brincando. A bolsa de valores subiu. E quanto é que tá o dólar? Não, é brincadeira. Não, o dólar tá brincadeira. triste. Não, é que eu tava... Eu até tava puxando o gancho, assim, né? A gente falou do RPG, falou das referências do Jack, assim. E... Cara, que bacana, né? Eu não sei se já puxou essa por aqui, mas eu fiquei sabendo nos bastidores que tem trabalho pra acontecer ainda do Jack. Eu acho que ia ser legal ter mais esse Ele reforço ele contou que vai sair um projetinho aí. né? Aproveitar Isso. que a gente tá encaminhando assim pra etapa final, só pra quem tá ouvindo até aqui, então, recados aí, porque eu acho que Exatamente. vale a pena, né? Eu ouvir mais um pouquinho desse. Aproveitar que a gente falou já do meu quadrinho O Menino que Desenha Monstros, Uhum. que tá agora pra sair o último capítulo, que eu falei, eu terminei ele, eu só tô segurando porque ele vai sair junto com a campanha no Catarse do financiamento coletivo do livro, do O Menino que Desenha Monstros, agora os 5 capítulos, Boa. já pra gente poder lançar a edição física dele. O plano é lançar ela pra dezembro na Comic Con, que eu vou ter uma mesa na Comic Con. É Vou mesmo? mostrar Parabéns. Caraca, que Nós da vai hora. passar lá e dar um abraço aí. Vamos Passa lá, lá, com estaremos certeza. lá, estaremos lá. Então, e aí o plano Não na mesa, só pra avisar, né? Não É. teremos uma mesa esse ano ainda, mas estaremos lá. Sim, É, então, mesa mas o cast. plano é lançar esse livro já, o quadrinho do Menino que Desenha Monstros.
que eu vou postar o novo capítulo já essa semana, junto com a campanha. Boa. Mas vai ter coisas inéditas também na edição física. Vão ter alguns extras, algumas páginas novas. Vai ter uma edição bonitinha aí pra gente fazer. E vai sair essa semana. Vai ser, acho que quando o programa for ao ar já vai estar... Isso que eu já ia comentar. Vocês que estão vendo aí, não sei se eu tô na geral ou eu tô na minha. Tô na minha? Beleza. Vocês que estão acompanhando o nosso episódio, então, como saiu essa semana, vai estar aqui no já link tá. da descrição. A gente vai Então, colocar vamos também. pôr então. Então acompanhem, entrem lá, Olha já aí, ajudem, olha aí. já acessem, Apoiem porque, o ó, livro. incrível, incrível. Não tem outra palavra pra poder descrever, porque vindo do Jack, o nível Não tem. tá nessa linha aí. E bom que a história ela tá de graça no Tapas, onde vocês podem ler, então vocês podem apoiar o projeto, mas vocês podem ler o quadrinho antes também, já conhecer. Se vocês gostarem, já aproveitam pra apoiar. E na campanha também, quem não tem o meu primeiro livro, Sonhos Roubados de Lucinda, vai também ser uma oportunidade pra conseguir pegar. Vai poder pegar junto na campanha. Perfeito. Já pode apoiar o Menino Desenha Monstros e levar os Sonhos Roubados de Lucinda junto num pacotinho bonito. Olha lá, Muito tá legal. vendo? O kit E Jack. outra coisa também, ó. Já que nós começou o jabaculê, Eu já baculei aqui. vamos continuar com o jabá. Ó, isso aqui o Lua também não vai ser pego De calça curta. curta? Meu aqui, ó. Deus, eu não gosto disso. Você aí de Santa Isabel, região, Arujá, que tá escutando a gente, gosta da nossa faceta aqui, ó. Não sei o que vem. Ó, agosto tá aí, né? Tá chegando agosto. Eu acho que já chegou, né? Nesse episódio já chegou agosto. Dia 22 de agosto, numa segunda-feira, vai ser o dia do folclore. E a gente é o menino aqui do folclore, né? A gente Pode gosta de contar crer, histórias e tudo. cara. Se você quiser escutar um pouco de histórias, algumas coisas, a gente vai fazer uma roda de conversa lá no Centro Cultural. Já segue aí as redes sociais também do Centro Cultural, da Prefeitura. Fica de olho que vai ter aqui, ó, podcast ou lá, batendo um papo com vocês sobre Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, a mãe mulher do padre ali. Muita coisa a gente vai falar, vai ser legal. Tá bom, é isso aí, tá certo. É isso aí. Não, deixa eu explicar pro quem tá ouvindo e quem tá vendo. Explica não, deixa em Deixa em off, então deixa tá em bom. piada interna. Você descobre lá. Um dia vocês vão descobrir. Quer saber? Vá lá. Isso, pô, muito bem, muito bem. Você me pegou de calça curta. Eu falei. Não, é legal porque a gente vai estar lá, né? Então, quanto mais gente lá pra escutar e contar histórias também, se tem uma história de lenda, né? Lenda, pode ser lenda urbana ou o próprio folclore mesmo, É né? verdade, é verdade. Quer contar? Vamos lá fazer assim, ó. A gente só não faz uma fogueira porque lá não dá, mas um dia a gente faz um lugar, num Nossa, luau ia assim, ser pra sensacional. contar a história. É isso, Já a gente pensou, gosta. cara? A gente é contador de história, né? A gente gosta. É tipo, são os 3 Paulinho Gogó aqui. Você teve alguma experiência, alguma coisa... A sua família Sobrenatural? conta alguma coisa sobre lenda ou lenda urbana, alguma coisa assim que eles Ou qualquer viram, coisa né? sobrenatural, Porque, né? Deve a ser nossa legal. família gosta de falar que viu coisas aí, daí a gente gosta de contar. Aí a gente meio que de tabela tá vendo também. Pior que na minha família não tanto, até. Pior que eu já procurei conversar com o pessoal, perguntar, que eu tenho bastante interesse. Eu conversei com o pessoal, mas ninguém não tem muita história daqui da... Tá vendo? Só É. uma que minha avó conta, não Aí, chega ó. a ser muito uma história, É. mas que ela fala que a casa onde ela morava, que antes, há muito tempo atrás, porque em Santa Isabel teve quilombo de escravos, né? Aham. E falou que a casa onde ela morava é onde era um dos quilombos antes. Caramba. Eu não tenho certeza, não sei se é verídico, minha avó que conta essa história, mas ela falou que ela, tipo, já ouvia coisas lá quando era mais nova, por conta dessa casa. É. Eu nunca vi nada por lá, mas não sei. Não chega nem a ser uma Já história. ele ia né? falar Não, assim, mas um é. dia eu vi um Humorzinho. espírito e eu desenhei ele, ó como ele era. Pelo amor de Deus. Mas é aí que tá, né? O pessoal de antigamente tem muita história dessa e a gente tem que ouvir mais, tem que contar mais. Daqui a Isso. pouco a gente faz uma roda disso aí, né, Neco? É, quer conversar? Ó, dia 22, dia do folclore, vamos lá. Bater um papinho, né? A gente Bom, quer... bora. E a gente vai fazer alguma coisa legal, né? Vai, Até vai, o dia vai ter umas coisas lá pra vocês. Vai ter, inclusive... Não, eu ia falar inclusive, mas não tem nada, não É. tem inclusive. Não, a é gente só fez- acompanhar. A gente fez 2, né? É, tá no Spotify, tá. Uhum. A lenda da Vitória Régia e a lenda do Pirarucu tá no Spotify, tá em animação também Aham. no nosso canal. Acho que a gente podia soltar um esse mês, hein? Ia ser um bom mês pra sair. Eu acho que tem uma lenda muito legal. A gente viajou pra Foz do Iguaçu. Tem uma lenda legal pra gente contar, hein? Verdade. Daria um episódio legal, hein? Muito bom, A inclusive. gente pegou uma placa lá, leu assim a lenda da história da cidade, né? Pois muito é. boa, né? Nem vou contar, porque se vai sair vídeo, então. Vai sair vídeo então, né? Então fechou, tá Então top. beleza. Tá top, bonito. Desligando aqui, eu já tô escrevendo roteiro. Desligando aqui, eu já vou gravando as vozes. Antes dele gravar o roteiro. É assim que funciona, entendeu? Tipo isso. Você grava todas as palavras, depois ele pega
pega, encaixa no Aí ele roteiro. só pensa na... E foi Aí quase... o João tá. Eu não quero desenhar, não. Vou desenhar, não. Até parece que eu vou sair daqui e vou desenhar. Mas escrever o livro foi quase assim. A gente jogou meio que na mesa e falava, ó, tem que acontecer isso nesse dia. E agora, como é que a gente faz? Aí um pra um lado e outro pro outro. Pensava. Aí os dois contavam o mesmo dia, um pro outro. E aí um pegava um pouco do outro, aí saía o dia perfeito do livro. Foi um negócio maluco. Mas trabalho colaborativo é muito assim mesmo. Tem um livro do Neil Gaiman com o Terry Pratchett que foi meio assim que ele escreveu, Belas Maldições. Que eles escreviam cada um pedacinho e iam juntando. Tá vendo? Se cuida. Dá pra aí, escrever Neil livro Gaiman, de viu? 2. Coisas boas. Agora, ler de 2 eu já não sei, né? A gente tenta, assim. Roubar um pouco a página. Lê de quatro. Ler de 4 dá. Já fiz isso várias vezes. Aí não, né? Eu meu? vi Ai, essa vida. cara. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas é isso. Eu acho que o papo foi Foi fluiu muito bem, foi feliz, legal, cara. né? Caramba, que contente. Jack, muito obrigado, cara. Eu que Muito agradeço. obrigado. Muito Gostou feliz de de estar estar aqui? Muito feliz, gostei demais. Muito Muito bom. Muito legal o programa que vocês estão fazendo, muito importante. Isso aí, porque coletivo é importante, tem que estar Verdade. todo mundo junto. Que nem aquela frase lá, sozinho você vai, mas junto vai. Não, pera. Eu sou o cara dessas frases aí. Esse eu é o cara sei como que é dos bom. Ó o corte aqui, ó. Sozinho você vai longe, mas junto você vai mais longe. Eu não sei. Tem uma frase aí que é sobre isso. É isso aí. Jack 2022. Muito bem, é isso aí. Melhor frase pra fechar o episódio. Ai, cara. Lindo. Então, vamos agradecer então, pessoal que acompanhou até aqui. Muitíssimo obrigado. Como eu falei, Jack, muitíssimo obrigado pela mensagem, Eu pelo agradeço. coração. Assim que tivermos também outras novidades, a gente pode convidar o Jack de novo, porque Claro, cada isso convidado aqui, eu sempre falo, não puxa o saco todo mundo não, viu, Jack? Vou deixar bem registrado por aqui. Sempre que possível a gente fala, volte aqui de novo, Jack. Mas nós mais faz um volta. especialzão, né? Quem sabe? Pois é, um especial obras do Jack, Vai ou qualquer outra sair, coisa, ou RPG, a gente nunca É, sabe. traz aqui o livro físico, vai mostrar uns negócios. Pois Se é. vocês quiserem, eu tô aí. Só me chamar, eu desço aí sabe? correndo. Maravilhoso. Pessoal, então, muitíssimo obrigado. Quer já puxar o gancho de agradecer todo mundo que estava envolvido por aí? Quer falar mais alguma coisa? Vamos que vamos. Segue nós em todas as redes sociais. Muito bom. TikTok também, segue o Jack no TikTok, que é muito bom. Boa. Siga lá Twitter, Instagram. Eu tô com o mesmo arroba em tudo, é @demôniojack. É THE Isso é Mônio muito Jack. bom. Tá no Instagram, Twitter, TikTok. E apoie o livro no Catarse. Vai estar a campanha aí, que é muito É importante. isso aí. Vocês apoiaram o nosso livro? Apoia o dele também. Nossa, por é favor. verdade, com certeza. Então vamos pra geral, então, agradecer. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigado por toda a parceria. Jack, valeu mais uma vez. E estamos aí, valeu. Isso aí, muito obrigado. Tchau, E o tchau. Box pela sala, tamo junto. É nóis. Vamos que Hashtag canal podcast. Hashtag juntos, é isso aí. Valeu. Juntos vamos mais longe, mas sozinhos a gente vai até a metade. Não, É isso. Tamo junto. fui.